Eu sou Maria Paula Bandeira, advogada, paciente com câncer de mama metastático. E graças à minha atuação profissional e também na minha vivência como paciente, eu conheço de perto o abismo que existe entre os direitos e a sua efetiva garantia, principalmente no âmbito do SUS. Por isso é tão importante o que vai ser debatido agora nessa mesa, né, levando em consideração o que a Controladoria Geral da União e a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer no SUS, e toda essa parte de gestão, né, da atuação do Ministério da Saúde, essa discussão vai ser muito enriquecedora. Por isso eu convido aqui ao palco o meu colega, Tiago Farina Matos, para conduzir esse debate. Boa tarde a todos, novamente. Obrigado, Maria Paula, pela apresentação. Bom, a gente chegou num momento que realmente a expectativa era muito grande, né? Ao longo de praticamente 2 anos, né, Rodrigo, a gente tem discutido. O trabalho que esse pessoal da CGU faz é extraordinário. E hoje ele está aqui em primeira mão para apresentar os resultados preliminares. Uma auditoria que a CGU fez, aí, liderada pelo Rodrigo, sobre alguns programas aí relacionados à Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Então, Rodrigo, por favor, fique à vontade. Ele tem uma apresentação. Só enquanto ele sobe, um recado, vocês devem ter nas pastinhas uma avaliação, né, sobre o fórum. Então, muito importante para a gente que vocês preencham com muita sinceridade essa avaliação e entreguem ali, ou para as meninas, para o pessoal que está com a camiseta Oncoguia Você Não Está Sozinho, ou para as meninas lá embaixo. Por favor, não esqueçam de entregar as avaliações. Obrigado. Boa tarde a todos de novo. Deixei meu blazer ali porque eu gostei muito do Pedro aqui ontem. Quero que me achei que eu sou político, não. Eu não quero que você me ache que eu sou auditor também, não, porque então já tem um estigma também de auditor. Pô, o cara aí vai querer cortar o dinheiro da galera, não sei o quê, não é bem assim. Eu não trouxe a Havaiana, pô. Mas, enfim, primeira pergunta, tem alguém da CGU aqui, além de mim? Não, né? Talvez eu... Tá aqui. Todos somos CGU, todos somos governo, todos somos... Alguém sabe o que é a CGU, assim? Já ouviu falar? Tem noção? Levante a mão. Pô, muito pouco, né? Muito pouco. Eu quero que hoje vocês saibam um pouco do que é a CGU e da importância do trabalho que a gente tem fazendo. É um trabalho, ao meu ver, muito consistente. A CGU é um órgão muito novo. Assim, ontem foi discutido também o tanto que as coisas no governo têm uma velocidade que às vezes não é como a gente espera, mas enfim, a velocidade do ser humano tende a ser maior na nossa cabeça, né? Mas a CGU tem aí desde 2003, 2002, enfim, estamos construindo um órgão que é um órgão muitas vezes conhecido pelo combate à corrupção, é uma das principais linhas de atuação que a CGU tem. E eu acredito que é uma das mais sensíveis para a população. Então, assim, é comum ter operações junto à Polícia Federal, junto ao Ministério Público, do qual a CGU atua. Mas a CGU, antes de ser isso, é um órgão do governo federal. Diferentemente do TCU, que confunde muito, que é um órgão vinculado ao Legislativo, a CGU é um órgão do Executivo Federal. Então, eu sou um representante do governo brasileiro aqui também, por mais que o pessoal do Ministério apanhe mais do que eu. A gente costuma dizer, né, CGU, a gente é muito mais pedra do que vidraça, mas, no fim das contas, estamos no mesmo barco. Eu acredito que a responsabilidade também cabe a nós, assim como cabe a todos os atores envolvidos, a todas as sociedades médicas, enfim, ninguém pode se eximir das responsabilidades quanto à execução das políticas públicas e, principalmente, ninguém pode desistir do objetivo de sempre aprimorar as políticas públicas, porque, por mais que seja complicado, é sim possível a gente alterar essas políticas. Pegando um gancho do que foi dito ontem, assim, eu queria deixar um recado também, né? Sempre se discute o que faz, o que eu posso fazer. A colocação também, assim, né? Fazer mais do que já fazem aí é difícil. E eu reforço isso, assim, fazer mais do que vocês já fazem, associações de pacientes, médicos, enfim.
é difícil falar para fazer mais do que vocês já fazem, mas eu encorajo vocês a continuarem fazendo o que vocês fazem, porque em Brasília a gente ainda tem uma membrana ali que nos isola de muitas coisas, sabe? Meu trabalho, eu digo assim, o trabalho da CGU muitas vezes é muito burocrático, é aquele negócio, igual a expressão que falaram aqui, é vomitando em cima de um teclado, sabe? Se a gente não tomar cuidado, a tendência é que a gente atue dessa forma. E um fórum como esse tem um propósito muito grande de romper essas membranas. Eu vim com um objetivo muito claro de aprender muitas coisas e, com certeza, eu vou levar esse aprendizado aqui para frente. E fica essa mensagem de que é na ponta, sabe? É num hospital, é num UBS, é num posto de saúde, enfim, é onde a política pública se executa, é onde nascem as mudanças ali. Ontem a gente falou a questão da UBS. Olha, aquilo não seria possível se viesse no modelo top-down, que lá só dá certo porque começa na ponta e vai nascer, e vai crescendo até tomar proporções nacionais. E tem, assim, eu não estou falando isso da boca para fora, tem inúmeros exemplos disso. Bolsa Família é um exemplo disso, sabe? O principal programa do governo federal não nasceu no governo federal, foi uma conjunção de diversas estratégias exitosas que se transformou no programa de alcance nacional. Então, enfim, se vocês têm condições de mudar a sua realidade local, façam isso e vendam isso para todos os envolvidos, que isso pode subir e alcançar todo mundo. Assim, eu acho que é o caminho, talvez mais demorado, só que é o caminho mais fácil das coisas acontecerem. Enfim, a CGU, como eu já disse, é um órgão do governo federal. Ela está organizada em temas. Assim, a gente tem diversas diretorias, coordenações, e cada uma cuida de um tema. Eu trabalho na área que cuida da saúde, sem saber nada da saúde. Assim, eu entrei num concurso de auditor, eu sou formado em contabilidade, eu tenho um mestrado em políticas públicas, e assim, até eu entrar na coordenação de saúde, eu não sabia absolutamente nada de saúde. Nada mesmo. Assim, eu tenho meu filho ali, acho que vocês viram na fotinha, meu filho tem 1 ano e pouco. Cara, o bicho ele tem uma tosse, eu não sei o que fazer com ele, sabe? Eu não sei qual... da febre eu não sei. Meu Deus, eu sei o que eu aprendi fazendo esses trabalhos aqui. E aí a primeira questão importante que eu quero destacar. Eu vou falar sobre o projeto de avaliação da política de oncologia, e que eu quero que vocês já tenham ciência de que tudo isso é feito por profissionais muito bem gabaritados, enfim, mas que não são exatamente da área de oncologia, e muitas vezes nem são da área médica, não são da área de saúde, apesar de termos médicos na equipe, enfim, mas é um trabalho de avaliação de uma política de governo, né, que a gente chama aqui de avaliação, a EPG, Avaliação da Execução de Programas de Governo. Eu vou apresentar uns resultados aqui. No ano passado, no Fórum Oncoguia do ano passado, que foi em junho, a gente estava iniciando as primeiras avaliações sobre oncologia na CGU. E aí eu estava tranquilo, porque eu falei assim, cara, até junho de 2018 a gente vai estar com tudo pronto aí. Aí na hora que eu recebi a notícia, o negócio em abril, velho, cara, pegou a gente de calças curtas ali. Porque o trabalho está em andamento, né? A gente tem um projeto em andamento, mas assim, houve até eu fiz um esforço assim, pessoal dentro da instituição de falar, olha, vamos lá levar o que tem, cara, é uma oportunidade única. Nós da CGU não conseguimos fazer um evento desse, não conseguimos. Então, se a gente fizer um evento, vou falar sobre a Política Nacional de Oncologia lá em Brasília, cara, só vai ter servidor público na plateia. Enfim, não vai ser, a gente não consegue atingir esse público como a gente está conseguindo atingir aqui. Então, foi um esforço de falar, olha, vamos pegar tudo que a gente já tem concluído, vamos pegar o que a gente já tem quase concluído também, vamos apresentar, vamos discutir, porque é uma oportunidade de expor o que a gente já concluiu e de ajudar nas nossas conclusões futuras. Eu vou dizer aqui por que enfim, a CGU tem esses 4 grandes objetivos de atuação aí. Enfim, ouvidoria, controle interno, prevenção da corrupção e a correção. A correção é a parte que trata de responsabilização de servidores públicos. Prevenção da corrupção cuida de ações de prevenção da corrupção, tais como portal da transparência, lei de acesso à informação. A ouvidoria, obviamente, cuida da ouvidoria, Sistema Nacional de Ouvidoria dentro do governo federal, e o controle interno, que é onde eu atuo, que faz auditorias e fiscalizações a respeito da execução de recursos públicos federais. Então, ele está na Constituição, uma das nossas competências é avaliar o cumprimento de metas e objetivos do governo federal, e é a partir daí que a gente começa a fazer o nosso trabalho.
A partir dessa previsão constitucional, nós desenvolvemos uma metodologia de avaliação de programas de governo e nós fazemos essa mesma metodologia para diversas áreas. E como que a gente define essas áreas, né? É por um processo que a gente chama de hierarquização. A gente está melhorando esse processo bastante, mas lá em 2015, quando a gente começou a pensar em oncologia, a gente pegou tudo o que era do orçamento da União, e a gente pegou assim, né, a CGU pegou e fez um mapeamento assim, de criticidade, relevância, materialidade, falou onde é que a galera rouba, onde é que o recurso está se perdendo, onde é que tem denúncias, onde é que tem operações policiais. Pegamos onde tem mais recursos, pegamos onde tem mais impacto na sociedade, enfim, fez toda uma matriz, colocou isso no final e aí chegou na conclusão de que a gente tem que ver a média e alta complexidade. Aí, pô, calma aí, vamos... Aí foi onde chegou na gente, chegou na área técnica, falou, cara, a média e alta complexidade não é o tema. E daí nós fizemos um modelo também semelhante para chegar na conclusão de que o principal tema que caberia uma avaliação nossa era da Política Nacional de Combate ao Câncer. E a partir daí a gente começou a planejar essa avaliação dessa Política Nacional de Combate ao Câncer. Eu vou passar rapidamente aí sobre esse processo de planejamento, mas eu acho interessante porque é uma metodologia bastante técnica mesmo e que eu acho que vale para diversos segmentos, diversos setores, até na vida pessoal, dá para utilizar essas ferramentas para chegar no objetivo de avaliar alguma coisa com critérios técnicos. Aí. E depois eu vou passar para a avaliação em si, que são os resultados. Primeira coisa que a gente fez, matriz de Ishikawa. Lógico que vocês não vão conseguir ver, mas é uma coisa muito interessante. Como se avalia uma política pública? Primeiro eu tenho que saber para que essa política pública existe e a premissa de uma política pública é que ela precisa mudar alguma coisa da realidade. Quando você pega lá todos os normativos que definem o que é uma Política Nacional de Combate ao Câncer, sempre fala diminuição da mortalidade causada pelo câncer, diminuição dos agravos causados à saúde do paciente e diminuição da incidência de câncer também. A gente pegou o mais crítico aí, que é a mortalidade. E aí fizemos uma coisa interessante aqui, né? Isso aqui se chama o efeito que a gente colocou é aumento da mortalidade causada pelo câncer. Fizemos uma coisa assim bem estilo californiano, assim, sabe? Bem daquela galera que estava aqui ontem também. Botamos post-it no tudo quanto era coisa assim na parede, aquela coisa toda, inovação, para chegar nesse espinha do peixe aqui que a gente chama, que são as causas para o aumento da incidência do câncer na população brasileira. Tem uma técnica para fazer isso aqui, uma técnica bem interessante. A gente identificou 3 causas primárias. Uma é o aumento da incidência do câncer, certamente vai levar ao aumento da mortalidade. Uma segunda causa primária é o tratamento ineficaz, ou seja, que a gente vem discutindo, o paciente pode ser tratado, mas esse tratamento não surtiu o efeito esperado, e com isso também contribui para o aumento da mortalidade. E um terceiro, que é os portadores de câncer que não têm tratamento. O que isso nos ajudou no projeto de avaliação? Que a gente conseguiu falar, olha, onde que a política pública entra nisso tudo? Na verdade, ela realmente entra nisso tudo. Tem políticas de prevenção, tem políticas de melhoria da qualidade e tem políticas de ampliação da oferta. Então, a gente acabou fazendo um desenho em cada tudo aqui, vamos falar na prática como é que tem sido isso. E a gente criou um fluxograma, também já foi apresentado, acho que não tem fluxograma aqui não, desculpa. E de como se dá essa política no âmbito nacional, como é que as coisas acontecem, para onde vai, para onde vem. A ideia não era também ficar legível, mas a ideia é que a gente consiga colocar no papel qual é a responsabilidade do Ministério da Saúde, dos hospitais, do secretário estadual, secretário municipal, do CONAS, do CONASEMS, CIT, do paciente, enfim. O que cada um tem que fazer aqui. Isso aqui seria um modelo ideal, não dá para ver, mas esse vermelhinho aqui se chama paciente atendido. Então, assim, tudo isso em volta é simplesmente para dar o tratamento ao paciente oncológico. Aí. O importante é chegar aqui e a gente chega à conclusão que qualquer momento desse que houver falha, você vai prejudicar o objetivo principal, que é o atendimento. A gente dividiu em grandes grupos ali, né, que a gente chama... Esse era um momento assim, que eu costumo dizer, eu não sabia a diferença entre radioterapia e radiografia. Né? Para mim, até hoje tem gente na CGU que escreve lá no relatório o plano de expansão da radiografia, não sei o quê. Mas ainda a gente começou a entender aqui, começou a entender como é que funciona, como é que os atores atuam. E a gente dividiu esses grandes grupos que nos ajudou. Nós vamos avaliar sobre a ótica desses grandes grupos aqui. Formulação da política, estruturação de estabelecimentos, a habilitação, processo de habilitação, e que envolve, inclusive, que a gente vem discutindo de como que o gestor lida com o estabelecimento em relação aos protocolos que é utilizado, em relação à aquisição de medicamentos, distribuição, enfim. O financiamento, que é a parte certamente mais crítica,
a questão de regulação do acesso ao paciente oncológico, a questão do atendimento em si, também de registro de atendimento, de emissão de APAC, enfim, e o monitoramento. Para cada grupinho desse, a gente criou um outro fluxograma específico. Esse é o de financiamento, também vou passar rápido, depois quem tiver interesse, eu acho que na apresentação dá para ver melhor. Mas a gente foi criando um monstro, percebe que a gente foi criando um monstro, por isso que hoje eu estou com resultados preliminares e não finais, apesar de estarmos já há mais de um ano no processo de avaliação da política. Aí foi engraçado, assim, porque, igual eu disse, cada coisa dessa que der errado, você vai prejudicar o acesso à população. E a gente chama esse errado, possível errado, de pontos críticos. Ou seja, cada coisinha que a gente falava, esse ponto aqui é crítico, a gente foi identificando e deu um nome para ele, e colocamos ele dentro de uma matriz SWOT, na verdade, mais nessa parte de baixo aqui, que é a parte das fraquezas e das ameaças, que são os pontos críticos. Em cima também tem coisas boas que dá para utilizar, oportunidades e as forças. E com essa parte de baixo, que é o que pode prejudicar a política, a gente montou o que se chama de diagrama de verificação de riscos, onde a gente colocou num eixo do impacto potencial desse ponto crítico comparado com a probabilidade de ocorrência, quanto que isso pode, qual a possibilidade de que isso vai ocorrer. Nesse grupo aqui vermelho de alta e alta, a gente falou, cara, isso aqui é o que a gente tem que avaliar, porque é aqui que o bicho pega. Chegamos nessa conclusão e, a partir daí, a gente fez questões estratégicas. E as questões estratégicas, que também podem ser chamadas de questões de auditoria, nada mais são do que as perguntas que vão nortear nosso processo de avaliação. Em resumo, a nossa avaliação nada mais é do que responder perguntas. Esse aqui é um exemplo. A gente tem 6 questões e 21 subquestões. Um exemplo de uma questão aí aleatória. Aí. No final das contas, nós vamos responder isso. E como que nós vamos responder isso? Fazendo projetos de auditoria, fazendo fiscalizações. Eu aqui hoje eu estou atrás de respostas também. Então, no projeto final, certamente, os aprendizados que tem aqui, as percepções que foram colocadas vão ser utilizadas para responder essas questões, que nada mais são do que um mix entre evidências, quando se é possível ter evidências, e opiniões, quando é possível ter opiniões. E não é só a opinião do auditor, obviamente, a opinião de todo mundo envolvido na política. A partir daí acabou a parte de planejamento, a gente começou a fazer o projeto de avaliação da política. Com base nas questões estratégicas, nós montamos 6 subprojetos. Assim, eu sou o responsável pelo projeto de avaliação da oncologia, e esse projeto ele é dividido em 6 subprojetos ali, um relacionado ao planejamento da política, um à estruturação, um ao custeio, um relacionado à regulação, uma à oferta e um ao monitoramento. A ideia é que se tenha um relatório consolidado de cada uma desses subprojetos aí. Talvez, por questões que a gente vem discutindo no governo, no poder público, a gente às vezes tem que dançar conforme a música. A gente vai juntar um ou outro aí, certamente vamos juntar o planejamento com o monitoramento para que não se atrase e prejudique o objetivo final da avaliação, que é sempre aprimorar a política. A partir disso, a gente chegou, fizemos um monte de estratégias aí para chegar como que a gente vai responder aquelas questões, e chegamos a um número aqui de 103 fiscalizações, que aí eu peço desculpa, são um pouco mais, chegamos a 110 fiscalizações e 7 auditorias. O que é isso? O que é fiscalização e auditoria? Fiscalização nada mais é do que você verificar, com base em um critério, se aquele critério está sendo atendido. E aqui ele acontece na ponta. Então, nossas equipes foram em 107 localidades, às vezes em hospitais, às vezes em secretarias de saúde, estaduais ou municipais, e viu, olha, esse hospital precisava ter tal coisa, cadê essa tal coisa? Ou essa secretaria de saúde precisava regular a oncologia, cadê o sistema de regulação dessa secretaria? Então, são 107. E a gente vai consolidar essas informações também, tá? Estamos atingindo todos os estados teve ações relacionadas a esse projeto, e temos 7 auditorias, que aí são questões um pouco mais complexas, da qual nós avaliamos a execução da política no âmbito do Ministério da Saúde. São 7 previstas, novamente, a gente pode juntar uma com outra ali, se transformar em 6, 5. 5 não, mas acho que 6 talvez possa chegar, mas a ideia inicial são 7 auditorias, e aqui é uma coisa importante, também não dá para ler, mas nós temos planejado, estamos trabalhando com um survey. Survey nada mais é que um questionário a ser aplicado, a princípio, a profissionais da área de saúde, mas talvez nós também incluamos, de alguma forma, pacientes, por mais que seja complicado ter acesso aos pacientes, para que esses nos digam também
como está sendo executada a política nacional de oncologia aí nos diversos lugares do país. Eu vou passar por cada um desses, obviamente vou passar rápido porque meu tempo é curto, mas eu já vou deixando as conclusões e os questionamentos aqui em aberto para a gente discutir mais à frente. Primeiro aí, que eu vou passar mais rápido ainda, é o de planejamento. Vou passar rápido porque a gente está fazendo auditoria em planejamento, mas só que essa vai ser a última a ser concluída, juntamente com a auditoria de monitoramento, porque certamente essa aqui é a auditoria mais complicada em termos de informações que a gente necessita aqui. Mas já deixo algumas questões aí, né? Refletir onde que há déficit de tratamentos, onde que há déficit de equipamentos, são coisas que devem ser consideradas no planejamento, e qual o papel do Ministério da Saúde na formação das redes, na habilitação de estabelecimentos. Enfim, é aquela discussão mais filosófica que a gente vai fazer aqui sobre essa política. Uma questão principal que a gente já tem abordando, né? Não faz sentido considerar que os 300 e tantos hospitais, 200 e tantos hospitais habilitados em oncologia são universos dentro de si. Eles fazem parte de uma região. A gente discutiu até a questão aqui de como pode haver mobilidade de pacientes, enfim. A gente vai abordar muito essa questão da região de saúde ao invés dos estabelecimentos habilitados. Demanda também a gente vai falar um pouco à frente. Segundo projeto de estruturação, esse é o mais avançado e é aqui onde eu tenho os principais resultados da política do nosso projeto de avaliação, porque foi onde nós estamos com os trabalhos já concluídos. Mais para frente eu vou dizer onde estão esses trabalhos concluídos aí. Mas nós temos 3 auditorias, que são 3 auditorias sobre como o Ministério da Saúde pode estruturar, ou seja, pode alterar a estrutura de um estabelecimento de saúde ou da estrutura do estabelecimento de saúde. E existem 3 possíveis formas do Ministério fazer isso, o Ministério da Saúde. Um é por meio de transferências voluntárias, e aí são transferências direto para os hospitais ou para a Secretaria de Saúde, por meio de convênios ou transferências fundo a fundo, para que esses entes ou essas organizações façam essas obras necessárias, comprem equipamentos, enfim. O segundo, que aí é o relatório sobre o plano de expansão da radioterapia, que é uma estratégia de centralização do Ministério da Saúde, né? A gente vem comentando quando que o Ministério centraliza, quando que é responsabilidade local. Isso aqui foi uma estratégia já adotada aí desde 2012, 2013, para implementar 80 soluções de radioterapia no Brasil, e agora aumentou para 100, enfim, a gente tem um trabalho aí muito interessante sobre o plano de expansão que eu vou falar mais à frente. E o PRONON, que é o Programa de Renúncias Tributárias, também na área de oncologia. Sobre o PRONON, a gente fez esse relatório de auditoria, e temos outros, se eu não me engano, 8 ou 9, não sei, quem quiser pode contar aí, de como se dá a execução de projetos do PRONON na ponta ali, né? Como que os estabelecimentos têm feito esses projetos. Enfim, é uma questão complicada a relação de como executar uma política por meio de renúncias tributárias, a gente aborda muito isso no relatório. Outra questão, né, assim, os projetos do PRONON têm sido executados e no fim deles você não consegue dar continuidade àquilo que estava sendo ofertado à população, isso também a gente aborda muito. Que aí diz muito respeito a essa questão, né, o que se deve financiar por meio do PRONON, se são projetos, se são atividades, tem diferença entre eles. O importante é que não se tenha ruptura na assistência, isso é o mais importante, e que se priorize principalmente pesquisas e formação que tenham âmbito, que tenham amplitude nacional, porque a gente tem visto que há uma concentração territorial muito grande dos recursos do PRONON. A gente discutiu muito com o Ministério da Saúde isso, e talvez isso certamente vai mudar essa lógica, porque o Ministério da Saúde era muito passivo na definição de quais objetos eram financiados por meio do PRONON. O Plano de Expansão da Radioterapia também tem um relatório concluído sobre isso, muito interessante, sobre como se deu o Plano de Expansão da Radioterapia. Lá nós propomos ajustes nas etapas, é um plano que ainda está em execução, muitos ajustes nas etapas do plano que a gente faz como recomendações, impactos no mercado, como isso está impactando o mercado nacional de radioterapia, questões de ganho de escala, do preço, de como as obras têm sido feitas, enfim. E garantias da continuidade também, igual eu falei lá do PRONON. Depois que isso estiver instalado, a gente vai ter pessoal, a gente vai ter recursos, de onde vai vir os recursos e quantos recursos são necessários para que esses serviços deem continuidade de forma ininterrupta e ad eterno aí no tempo. Posição do CGU, tem que melhorar os critérios de seleção. A gente viu que há muitos problemas ali de definição de qual hospital foi selecionado para essa seleção, e é um projeto que certamente vai ter volume 2, volume 3, volume indefinidos aí, certamente, e esses critérios de seleção dos hospitais têm que ser muito bem definidos. Os impactos não devem ser negligenciados, a gente tem tratado muito essa questão do custeio aqui,
e que o modelo não está fechado porque ele é necessário, como eu disse, o volume 2, o volume 3, e que esses próximos volumes sejam feitos com os ajustes necessários para que não se tenha, igual se teve agora, enfim, agora temos 5, eu acho, de 80 entregues, 5 ou 6, não sei, sendo que já era para estar os 80 entregues, enfim, houve atrasos muito importantes aí. Transferências voluntárias, que são os convênios, também a gente fez uma avaliação sobre isso. Enfim, ao contrário do plano de expansão, você tem custos muito grandes de convênios, você tem um problema muito grande, que é os custos que não estão previstos nesses instrumentos celebrados pelo Ministério da Saúde, tais como a construção do bunker, o câmbio ali, porque são equipamentos importados, tudo isso é abordado ali, principalmente essa questão, né, de eficiência das emendas, porque esses recursos aqui eles estão sendo praticamente todos executados por meio de emendas parlamentares. Então, quem está definindo, em última análise, quem está definindo onde vai haver alocação de equipamentos de radioterapia ou outros equipamentos na área de oncologia são os parlamentares, e muitas vezes não, eles não sequer têm ferramentas para definir localidades que têm mais necessidades que as outras. E, se tivesse, certamente teria que instituir novos mecanismos para que houvesse um direcionamento para onde mais necessita. Esse aqui é um gráfico comparando as três. Quanto mais escuro, mais recursos foi alocado em cada uma dessas estratégias pelo Ministério da Saúde. A gente vê que o PRONON, desde o início da execução, ele se concentrou totalmente ali na região sul e sudeste, com pouco da região nordeste, nada na região centro-oeste, nada na região norte. Isso porque nossa conclusão de quem estava definindo para onde esses recursos eram os estabelecimentos e não o poder público, e os estabelecimentos, obviamente, mais desenvolvidos, mais maduros, estão nessas regiões aqui. Em outras palavras, recursos estavam indo para lugares que não necessariamente eram onde mais precisava. Se você fizer uma linha aqui, né, comparando esses 3 mapas, você vê que ele foi se ampliando. Porque em cada uma dessas estratégias tem uma diferença de como o Ministério da Saúde atua. Analisando elas mais delicadamente, a gente vê que o plano de expansão foi aquele onde o Ministério mais teve ingerência sobre a definição de onde seriam alocados e, consequentemente, conseguiu atingir regiões onde antes não eram atingidas pelas outras formas de financiamento. Ali. 3 variáveis que a gente coloca, né, para definir de onde são essas alocações. Né? Necessidade deveria ser a variável única, não é a variável única, porque tem questões de condições, às vezes na mesma localidade, uma análise precisa ser feita para falar, olha, hospital tal, vizinho de tal, consegue atender melhor o serviço do que outro. E, por fim, a questão de barganha, que isso existe e a gente defende que isso tem que diminuir cada vez mais para que se tenha a cada vez mais o critério de necessidade como mais importante. Desafio da continuidade, né, uma questão importante, a gente tem verificado. Os custos de manutenção do serviço, isso em praticamente todos os serviços de saúde, são maiores e muitas vezes são sensivelmente maiores do que os custos para a implantação daquele serviço. Então não dá para eu colocar 80 aceleradores lineares, 100 aceleradores lineares, seja lá quando for pelo plano de expansão, sem analisar o quanto que aquilo vai custar e de onde vai ser o recurso para manter aquele serviço. Uma questão aqui de custeio, né? Eu já entrei no terceiro projeto, eu também vou passar mais rápido aqui, meu tempo está curto. Mas eu queria fazer até uma metáfora aqui. Né? Uma vez eu gosto de ver notícias de portais de notícias e tal, e eu leio sempre a introdução e os comentários, né? Que eu gosto dos comentários. E aí uma vez estava uma notícia sobre os Estados Unidos mandou uma sonda para Marte, gastou não sei quantos bilhões. Aí tinha um comentário falando assim, olha, é um absurdo aí, cheio de imigrantes da Síria, guerra na Síria, não sei o quê, e os Estados Unidos mandando dinheiro para Marte, né? O cara, meu amigo, não é dinheiro que vai para Marte, está indo na sonda, o dinheiro está ficando no Brasil. Né? Então, quando a gente fala custeio, né, tem um trabalho aí do pessoal do Observatório de Oncologia que coloca que se gasta 3 bilhões por ano de recursos federais para diagnóstico e tratamento do câncer. Se você pegar só o tratamento, você está falando de 2 bilhões, desculpa, pouco mais de 2 bilhões por ano. A gente tem que saber que isso não é um recurso que está indo para um lugar aleatório, né? Ele está indo para financiar essas ações, que são principalmente os principais grupos, quando se diz tratamento do câncer, pagamento de pessoal, pagamento de médicos, de enfermeiros, de equipes multidisciplinares, enfim, que é um custo muito alto, não deve ser negligenciado, é muito importante isso. Aquisições de medicamentos, a gente vai ver. Insumos diversos, manutenção, água, luz, as coisas que na radioterapia, às vezes, a gente ignora. Né? Água, luz, besteira, no acelerador linear isso é muito importante.
E a gente tem trabalhado isso. O Ministério da Saúde, como ele atua, ele transfere recursos, como eu já falei anteriormente, não vou entrar em detalhes, mas ele transfere para os estados e municípios. Esse recurso não é vinculado, cada vez menos vinculado, ou seja, recursos mesmo que, na sua origem, tenham sido destinados do Ministério da Saúde para financiamento da oncologia, ele tem sido cada vez menos vinculado à oncologia. E os estados e municípios, eles fazem um contrato com estabelecimentos, ou quando é estabelecimentos próprios, eles financiam. Outras ações aqui importantes que o Ministério da Saúde faz: ele adquire medicamentos, ele concede subsídios, isso não é o Ministério da Saúde, né, a União em si, concede subsídios, e tem outras sobre o pronome e convênios que eu não vou entrar em detalhes aí, mas que eles também fazem. Gráfico interessante aqui, olha só, a gente falou aqui de teto MAC e produção ambulatorial. A gente pegou 2 anos, 2016 e 2017, pegamos todos os aumentos do teto MAC, ou seja, em outras palavras, são recursos que o Ministério da Saúde destina para estados e municípios para o financiamento do tratamento de oncologia, e comparamos com a produção nesses mesmas localidades. Cada ponto desse é um ente beneficiado. Se estivesse em cima dessa linha retinha, quer dizer que cada recurso aplicado pelo governo federal estava resultando em aumento proporcional ao tratamento ofertado naquela localidade. Eu fiz aqui um erro, aqui, né, uma margem de erro aqui de 5 milhões, aliás, para mais ou para menos. Ou seja, se ele recebeu 5 milhões e não fez nada, ele ainda vai estar dentro do ok aqui. Agora tem uns pontos fora da curva, muito fora da curva, pontos de localidades em que aumentam a sua produção e não recebem nada do governo federal, e localidades que recebem do governo federal sem aumentar a sua produção. É um dado interessante que a gente tem trabalhado, e eu destaco isso daqui, a questão da janela de oportunidade. A gente falou ontem sobre política, como mudar. Gente, ano eleitoral a gente tem que aprovar as nossas agendas, a gente tem que impor, a gente tem que usar o nosso poder. É o momento que a gente tem para discutir esse tipo de coisa. Como se vincular recursos minimamente, sem comprometer toda a lógica do SUS, mas como que os recursos podem ser vinculados à oncologia. Essa é uma discussão muito importante. Como eu disse aqui antes, está em discussão modelos que vão contra isso aqui. Subsídios, aqui eu não vou entrar muito em detalhes aqui, é importante, mas é mais questões de pagamentos para os prestadores, não nos interessa muito em questão de acesso à assistência. Questão de aquisições de quimioterápicos, né? A gente falou ali, o Eduardo até falou, são poucos medicamentos adquiridos pelo governo, mas esses poucos estão na ordem ali de 1 bilhão por ano já, né? São 6, 7 que são em 1 bilhão por ano. E as questões das descentralizadas, aqui ficou meio torto aqui, mas descentralizadas, há uma fragmentação muito grande dessas aquisições. A gente tem que pensar em modelos disso. Trouxe 2 exemplos aqui da aquisição de bevacizumab, né, que é um medicamento para tratamento do câncer, acho que de pulmão, não sei, acho que é isso. Detalhe, Secretaria Estadual de Minas Gerais, Secretaria Estadual de São Paulo, cada um comprou, no intervalo de 1 mês, esse mesmo medicamento. São Paulo comprou 17 mil unidades por R$5.000 cada frasco. E Minas foi uma quantidade um pouco menor, se não me engano foram 9 mil frascos, por o valor de R$4.100 cada frasco. Fizer uma diferença aqui, colocar a quantidade de São Paulo no valor de Minas, a gente chega numa diferença de R$15 milhões na compra desse medicamento. Estados vizinhos, estados desenvolvidos, estados maduros, estados que compram esse medicamento. Eu não estou dizendo aqui, eu não estou querendo dizer que 5 mil, 4 mil é muito ou pouco. Estou dizendo que tem margem, e muita margem, para se ganhar em escala, sem prejudicar os laboratórios, sem prejudicar a indústria. E isso daqui, com certeza não, né? Mas a gente espera que seja revertido em outras ações na área de oncologia, né? O que pode ser feito? O que pode ser feito? Faço um pedido aqui, né? Como eu disse, eu estou aqui também para responder perguntas. A gente está fazendo levantamento desses dados, e esses dados são muito difíceis de conseguir. Então, quem tiver essas informações, olha, aqui no meu estado comprou tanto por tanto, no meu município, no meu hospital, podem mandar ali sigilo absoluto, a gente não vai prejudicar ninguém aqui, mas me mande isso por e-mail, a gente está construindo uma base de dados para fazer isso. Outros exemplos, a gente extraiu de uma base que já existe, o BPS, de outros exemplos de variações de compras no mesmo ano, isso aqui tudo no ano de 2017. Tem um pouquinho de 2016 também, mas só que a maior parte é em 2017. Detalhe, o BPS, a gente vai falando de confiabilidade dos dados, né? O BPS, o Banco de Preços em Saúde, registra compras governamentais. Ele é obrigatório o preenchimento desde o ano passado, mas, como diz, aquele obrigatório que há um grande risco de não pegar, porque não tem muitos mecanismos de indução para que os gestores façam isso. Novamente, aí o meu e-mail, aí, quem quiser mandar, fica à vontade. Rodrigo.arantes@cgu.
Tem outros exemplos aí, né? Trastuzumab, que é comprado pelo Ministério da Saúde, e é comprado pelos hospitais, é comprado pelos estados. Eu não sabia disso, eu falei, pô, o Ministério da Saúde compra e todo mundo compra também, e varia de 9 mil para 18 mil, que coisa é essa? Aspectos gerais sobre custeio, né? Custeio, enfim, esse aqui, voltando para a nossa avaliação. Judicializações, também não vou entrar no detalhe, não vou discutir, mas são custos na saúde é um tabu, não é um tabu, a gente vê que dá para discutir, sim, custos na saúde, melhorias no processo de custos, sem que isso prejudique o acesso. O exemplo do bevacizumab ele é importante nisso. Vou correr. Terceiro subprojeto nosso aqui é sobre regulação do acesso, né? Fiz uma arte aqui bem elaborada, onde a pessoa entra na Secretaria de Saúde atrás de um tratamento ou de um diagnóstico, ele é entrado numa fila, e dessa fila ou ele sai para o tratamento em si, pela própria Secretaria de Saúde, ou ele é mandado para outras localidades, por carro ou por avião. Aqui eu quero dizer que pode ser no mesmo estado, pode ser em outro estado, enfim, mas isso é uma responsabilidade da Secretaria de Saúde, não é o paciente que tem que buscar isso, isso é uma coisa muito importante. Aqui dentro, quando ele é ofertado dentro do próprio estabelecimento, ele se submete ao sistema de regulação do acesso, e aqui ele tem que ter mecanismos de articulação interfederativa para que haja essa mobilidade dentro do território nacional. A gente está fazendo um relatório de auditoria sobre isso e temos outros 27, um em cada capital, avaliando como se dá o processo de regulação ali. Nas capitais a gente tem avaliado isso, né? Quais são os procedimentos regulados, é impressionante, isso aqui é uma coisa muito ruim. Muitos casos a Secretaria de Saúde simplesmente não regula tratamentos oncológicos, não regulam, zero. Então não se tem noção sequer da demanda de pacientes naquela localidade, não se faz gestão da fila. A gente fez um caso legal ali que a gente está identificando pessoas que furaram fila. Assim. Quantas pessoas furaram fila aqui para tratamento de câncer? Tem sido muitos. Lá na minha cidade, em Brasília, também é um caso desse, tem muitos. Quantidade de procedimentos regulados, existência de protocolos, quais são esses protocolos, a gente tem abordado tudo isso. Capacitação também para ver se as secretarias conseguem fazer isso. Dado interessante, né? Dados extraídos do CIA. De todas as pessoas que fizeram quimio-rádio ali, conforme o procedimento, 2% dos que fizeram quimioterapia fizeram em outro estado, e 3% de radioterapia também fizeram em outro estado, proporcionalmente. Né? É pouco, é relativamente pouco, mas se for falar em quantidade, a gente está falando ali de 15 mil pessoas por ano que tem que sair do seu estado para ir em outro, fazer um tratamento oncológico, e que a gente sabe que muitas das vezes ele vai por conta própria. O que a gente tem defendido são mecanismos governamentais para garantir assistência. A partir do momento que ele é diagnosticado, que ele consiga estar sob a responsabilidade do gestor público de saúde ali para que ele tenha acesso ao tratamento. A gente tem trabalhado nisso. Graficamente, os estados que mais mandam pacientes, curiosamente, Minas Gerais é o que mais manda no Brasil. Não quer dizer que Minas Gerais tenha suboferta, muito pelo contrário, é um estado muito grande e que muitas vezes os municípios limítrofes ali, eles acabam, enfim, estando mais próximos. Por exemplo, Barretos fica bem próximo de Minas Gerais, então é natural que haja esse fluxo aí. E os estados de origem, o principal, no caso aqui da radioterapia, é São Paulo, mas tem outros polos ali, digamos, polos regionais ali, né? Rondônia é um polo regional bem importante. Sobre a quimioterapia, se repete em geral, São Paulo também recebe muito, Minas Gerais também manda muito. Questões para refletir, né? Qual a importância da regulação do acesso? Né? A gente defende muito que tem que se instituir mecanismos importantes. Um detalhe, né? Tem uma ferramenta chamada CNHAC, Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade, do qual o Ministério da Saúde se propõe a fazer essa articulação ali entre os estados para que haja, enfim, a regulação do acesso para tratamentos de alta complexidade e dentro do rol de tratamentos passíveis de serem regulados por este sistema não está a radioterapia com acelerador linear, só a braquiterapia. Questão de oferta, né? Os 5 aqui, um panorama geral, todo mundo já conhece aí como se distribui, aqui são informações do CNES, certamente varia ali, mas o que eu chamo a atenção é que não dá para a gente desconsiderar que a maior parte dos estabelecimentos na oncologia são filantrópicos e tem uns privados também que são com fins lucrativos, pelo menos com base nos registros da Receita Federal ali. E eles estão concentrados em 182 municípios, ou seja, de 5.560 municípios que temos no país, apenas 182 têm estabelecimentos habilitados em oncologia. Sendo que desses 360, 148 estão em capitais. Então, se for para ter tratamento de oncologia,
torça para você estar numa capital ou ter um paciente, um parente numa capital, porque o fluxo governamental está complicado ali. Dados rápidos aí sobre cirurgias oncológicas, né? 51 estabelecimentos fazem metade das cirurgias oncológicas no Brasil, em termos de quantidade, são dados de 2017, sendo que 291 fazem, quer dizer, não tem, não, desculpa, está com produção abaixo do esperado. Eu acho que alguém ontem, que eu não vi, mas apresentou alguns dados nesse sentido, né? 58 estabelecimentos que deveriam ofertar cirurgia oncológica simplesmente não fazem, isso de acordo com informações no CIA. O ranking ali dos campeões, né? Em terceiro, o Hospital do Câncer de Barretos. Em segundo, o Hospital do Câncer de Pernambuco. E primeiro, o Araújo Jorge de Goiânia, que absorve muita gente de Brasília. Quimioterapia também, né? Um dado bem concentrado, 54 estabelecimentos fazem metade do tratamento quimioterápico no Brasil, sendo que 157, ou seja, 40% do total, tem produção abaixo do mínimo esperado, que é o mínimo que o Ministério da Saúde coloca lá na portaria 140. Mas aqui é interessante que 109 tem produção acima do dobro, que é esperado deles, ali é o parâmetro que a gente tem. 3 deles superam 10 vezes o que se espera da quimioterapia, que são esses 3 aqui, né? O Hospital Aristide Maltete, Salvador, novamente o Hospital do Câncer de Barretos, e o ICESP, que é o campeão brasileiro de cirurgias oncológicas. A radioterapia é o caso mais crítico, com certeza, que é o que mais exige investimentos em capital. Apenas 104 estabelecimentos fazem 100% da radioterapia com acelerador linear. E aqui eu fiz um dado um pouco diferente, não é dado quantitativo puro, eu fiz produção por acelerador linear. E, nesse caso, aí, 27% dos que têm radioterapia estão atendendo menos do que se espera deles. E os campeões aí, né? Instituto Mário Pena, de Belo Horizonte, tem o Hospital das Clínicas de Unicamp e o Hospital Bom Pastor de Varginha. Essa questão de quantidade de pacientes atendidos em relação aos aceleradores lineares existentes. O campeão foi Bom Pastor em Varginha. O que eu quero chegar é o seguinte, top 10 aí, né? Temos os 10 campeões aí de produtividade de radioterapia no Brasil. Peguei um exemplo aqui do Hospital São Marcos, aqui, né? Vou chegar naquela questão da região. Qual é o sentido de se avaliar a produção por estabelecimento, né? Faz muito sentido fazer isso. O Hospital São Marcos ali é o 7º mais produtivo em radioterapia no país. E o estado do Piauí, que tem aproximadamente 3 milhões de habitantes, e mantendo-se a lógica de um estabelecimento para cada 500 mil, precisaria ter 6 estabelecimentos de saúde habilitados em oncologia. Questão de quimioterapia, eu peguei o exemplo da quimioterapia, se espera 5.300 químios por ano para cada estabelecimento, ou seja, para uma população de 3 milhões, se espera 31 milhões e 800 mil registros de quimioterapia por ano. E lá no Piauí, o que acontece é o seguinte, tem 3 hospitais, não tem 6. Um é o Hospital Universitário da Faculdade de Piauí, outro é no interior, não lembro qual é o município, Hospital Miracles Veras, e cada um ali está na casa ali de 1.000, cada um desses 2 está na casa de 1.000 registros de quimioterapia por ano, isso em 2017. Mas o São Marcos, lá, que é o top 7, ali, né, 7º lugar no Brasil, ele equivale todo esse déficit aí dos outros estabelecimentos, totalizando 44 milhões, que supera os 44 mil que supera os 31 esperados. Questões de capitais, né, esse aqui é um dado interessante, não sei se já foi apresentado aqui. As capitais que melhor e pior estão em questão de oferta de tratamento oncológico. Impressionante, Brasília, cara. Brasília, ano passado, aqui se prejudicou muito. Eu vou chegar lá, porque... Mas a região norte, principalmente, tem uma oferta muito abaixo do esperado. Esses casos aqui estão abaixo da média nacional, olha só, estão abaixo do esperado pelos parâmetros e abaixo da média nacional. Questão de radioterapia, tem alguns aqui que não tem registro de atendimento de radioterapia, e outros estão abaixo do parâmetro, inclusive São Paulo. Vou explicar por quê. Porque aqui é quantidade dividido por a população lá. Então, assim, tem uma mística. Alguns defendem que São Paulo é um grande centro, lógico, é um grande centro de tratamento contra a oncologia. Mas se for colocar na variável e a população de São Paulo, a população residente em São Paulo, sem considerar a população de outros estados que buscam São Paulo, a capital de São Paulo, a cidade de São Paulo, você tem um déficit em relação ao tratamento de radioterapia ali. Está abaixo do parâmetro esperado pelo Ministério da Saúde. Cirurgias oncológicas também, a gente faz esse dado aqui, e me chama a atenção que o primeiro de todos é Vitória. Vitória do Espírito Santo, em termos de quantidade de tratamentos ofertados, é campeão entre as capitais brasileiras.
Esses primeiros aqui, inclusive São Paulo, também, novamente, ressalva por conta da quantidade da população, estão abaixo de 70% do parâmetro. O que a gente tem trabalhado é o seguinte, cara, cada um fala uma coisa, onde é realmente que tem esse déficit, a gente tem trabalhado com uma estratégia ali interessante, né? O que a gente fez? É um índice que a gente tem trabalhado, se chama, é uma técnica aqui de análise de focalização, que a gente dá o nome de índice de cobertura de radioterapia, por exemplo. A gente tem para química e para cirurgias também. Ele é a estimativa do INCA, bruta, diminuída pela cobertura da saúde suplementar, ou seja, estou assumindo que todo mundo que tem plano de saúde não busca o SUS, que não é verdade. Multiplicado por 60%, talvez a gente possa rever isso aqui no dado final, porque há quem diga que dos totais de incidência, 50% ou 60%, já vi fontes aí dizer que varia essa necessidade de radioterapia. Dividido pelo somatório de cartões nacionais do SUS registrado no CIA. Ou seja, se chegasse a 1, eu estaria trabalhando com a ideia de que a quantidade de radioterapia ofertada é igual ao que se estima de incidências de novos casos ali para a população. E o Brasil, em termos nacional mesmo, está com índice criado pela gente da CGU para avaliar isso, de 0,74, ou seja, 75, arredondando aí, 75% do que se espera. Quando se avalia isso em estados ou em regiões, aliás, a gente vê que tem 2 regiões críticas, Norte e Centro-Oeste, também já foi dito ontem. E quando vai para estados, aí a gente vê que realmente a variação é muito grande e alguns estados explicam do porquê do resultado regional e do porquê do estado nacional. Novamente chama atenção para o DF aqui, não deu para ver, mas o DF complicou ali o índice para o Centro-Oeste. Porque o hospital de base lá de Brasília, que é um dos principais, certamente o principal hospital público de Brasília, ele ficou praticamente o ano de 2017 todo sem acelerador linear, apesar de ter 2 lá. Enfim, vamos lá. Chegando aqui, chegou no grupo de fatores que determinam, a gente chega por quê então? Por que essa quantidade de tratamentos oncológicos está abaixo do esperado? A gente mapeou 4 fatores ali, ou a demanda está abaixo do que se tem, né? Nesse caso, se tem um superdimensionamento da região de saúde, que são raríssimos os casos, ou se tem falhas no diagnóstico aqui, né? As pessoas não estão chegando, não estão demandando tratamento porque não chega a serem diagnosticadas com oncologias, aqui considerando os dados do INCA. Ou a estrutura está defasada, não consegue atender, ou tem problemas de financiamento, os recursos não estão sendo suficientes, ou questões de gestão, né? E a gente foi avaliar cada um desses. Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo em cada um desses. Sobre essa questão de gestão, a gente fez uma amostra de 10 capitais brasileiras e a gente foi ver esses aspectos lá. O seguinte, contratos executados, metas, como é que é feito o pagamento, programação, FPO, que está quase em desuso, mas é um instrumento muito importante para o planejamento das ações de média e alta complexidade, processo de emissão de APAC, acompanhamento do tratamento pela Secretaria de Saúde, aprovação da produção e o pagamento. A gente está fazendo isso em 10 localidades, entre estados e capitais, e diversos problemas a gente vê em cada um desses aspectos aí. Depois a gente foi ver a estrutura de hospitais, depois não antes, a gente foi ver a estrutura de hospitais habilitados. Fomos em 45 estabelecimentos, todos em capitais, e que eles representam numericamente 12% dos estabelecimentos habilitados, mas em termos de produção, eles fazem 30% dos tratamentos oncológicos, em termos quantitativos. Avaliamos todos esses aspectos: recursos humanos, formação, instalações e serviços, equipamentos e os exames ofertados nesse estabelecimento. Tinha outra ainda, a questão do tratamento mesmo, né? O setor de quimioterapia e radioterapia, quando for o caso. Dados sobre isso, né? Primeiro, o que mais chamou a atenção, são dados aqui, ressalva, são dados preliminares, não estão dos 45, temos um pouco mais de 30, mas a gente já consegue tirar essas conclusões aí, porque a gente não pode perder a oportunidade de discutir isso. Primeiro, 55% tem todas as equipes multidisciplinares exigidas. Isso quer dizer que 45% não tem. Isso é serviço social, psicologia, nutrição, enfim, isso é entendido como equipe multidisciplinar. Questão de formação, né? Aí é engraçado porque CACONs devem oferecer formação de nível pós-técnico e residência, mas tem uns que não são CACONs e ofertam também, tem essa questão. Mas 45% dos que a gente fiscalizou, novamente, aqui não tem inferência estatística, não estou falando de Brasil, estou falando da nossa amostra, realizam, ofertam esse tratamento, ou seja, formam profissionais para atuar, principalmente na área de radioterapia. Mais de 18% dos CACONs não fazem isso, eles deveriam fazer, não fazem, para residência médica.
e outros 35% não oferecem o que deveriam oferecer, que é o serviço de radioterapia, o pós-técnico de radioterapia. Questão de pediatria, chamou muita atenção esses dados, né? 50% dos que nós olhamos tinha habilitação para atender crianças, adolescentes, jovens, enfim, atendimento pediátrico. Desses que deveriam, 10% não tinham UTI pediátrica. Era uma questão bem crítica que a gente abordou ali. Outras informações, questões de exames, ali na casa dos 10% ou 13% não ofertam exames que são entendidos como necessários para uma estrutura que faz atendimento oncológico, principalmente no setor de... Aqui tem uns arranjos ali que ele pode referenciar, às vezes não referencia, enfim, cada caso é um caso, mas esse é o cenário que se tem nos estabelecimentos de saúde que nós fiscalizamos. Questão de quantidade de equipamentos, né? A gente está fazendo histogramas ali de todos, equipamentos de imagem. 20%, por exemplo, tem só equipamento de radiografia. Se estragar já era, né? Mamógrafos, alguns têm 0, outros também, a maioria tem 1, obviamente, é um equipamento mais complexo. Enfim, cada um desses, muitos, no caso aqui, ressonância, tomógrafo, mamógrafo e gama-câmara, estabelecimentos que não têm esses equipamentos, deveriam ter. Aqui, novamente, sendo positivo, né? 55% dos que a gente olhou realizam todos os exames laborais que nós, na nossa amostra, ou seja, outros 45% não. Aqui já está o não também, já é o mais negativo, né? Cada tipo de exame quase que não realizam. Isso aqui é uma estratégia legal. Assim, nossa equipe, obviamente não foi a equipe de Brasília que fez todos esses levantamentos, nós temos superintendências de todos os estados, e a pessoa ela é orientada a chegar lá e fazer, igual eu falei, né, responder questões. Cara, você vai descobrir se esse hospital está fazendo imunohistoquímica. O cara é engenheiro civil, sabe? O cara não vai saber fazer isso. Quer dizer, não sabe o que é isso. Mas aí aprende tudo. E tem técnicas que a gente pergunta. Vai lá, cadê? Cadê a fila de espera? Cadê os exames? Cadê o resultado? Cadê a pessoa? Aí o cara chega lá e senta aqui. Não, então vou esperar aqui, vou ficar vendo você atender a pessoa. E senta e fica olhando. E aí tem o mais legal de tudo, né? Às vezes ninguém sabe de nada e o cara vai lá como paciente e fica olhando. E aí é nessa que a gente pega, né? Lá em Brasília, eu fui em Brasília. E aí, assim, é uma coisa que me marca até hoje. Brasília, cara. Brasília é o maior IDH do Brasil. Pessoa o responsável ali pelo setor de radioterapia, eu estava lá sentado e não sabia que eu estava lá, não sabia que tinha um auditor lá. E ele chegou e deu um grito e falou assim, tinha um monte de gente assim, esperando, enfim, o atendimento com o médico oncologista, mas ele falou, quem estiver atrás de radioterapia, é melhor ir para a Bahia. Eu falei, pô, bicho. Aí a galera fez assim, ele não, porque lá em Barreiras lá dá para atender, lá, que é um município, sei lá, 1.000 quilômetros de Brasília. Não vá para Goiânia, não, fique aqui em Brasília, vá para a Bahia, aquela questão, né? Pegue suas coisas e vá embora atrás do tratamento. E gente simples, né? Enfim, é uma questão complicada ali. Continuando aqui, setor de quimioterapia. A gente está analisando a quantidade de cadeiras ali, é uma coisa muito simples, né? Quimioterapia, você precisa de medicamento, cadeira, alguns equipamentos simples e médio. Você não precisa de muita coisa para ofertar quimioterapia e ainda tem estabelecimentos que não ofertam o tanto necessário, né? E algumas estruturas ali, digamos, acessórias ali, que é box de emergência e leito de retaguarda, que alguns não têm também. A gente está fazendo uma análise aqui, né, pela proporção de cadeiras que se tem, quanto que ele se chega em termos de oferta mesmo. Ou seja, a conclusão é conseguir chegar, você precisa de 40 cadeiras para atender os 50.300 procedimentos que você precisa ofertar. O tipo de análise que a gente está fazendo. De radioterapias, aqui são os que precisam ter oferta de radioterapia, que não tem aceleradores lineares, tem bastante, ou seja, ainda são ofertados por meio de cobalto, sei lá qual a pedra lá que tem lá dentro, mas não é por meio de aceleradores lineares, é uma quantidade importante, e alguns têm mais de 5 aceleradores lineares no hospital. Alguns aspectos aí, né, questão acessórias também, equipamento de simulação, enfim, tudo isso a gente está vendo para aqueles 40 hospitais lá. E o CNES, né, boa pergunta, pô, tudo isso aqui era para estar no CNES. Não está, gente, eu olhei lá com meus próprios olhos, o CNES é muito desatualizado, ou, enfim, são informações que não são fidedignas e nos está prejudicando muito. Como que a gente vai quebrar aquela membrana ali que envolve Brasília, sendo que a gente não tem dados, né? É complicado, a gente tem que ir atrás dos dados que eram para estar bem disponíveis para a gente. Ainda sobre o aspecto aí da oferta, né, eu deixei aí as minhas reflexões aí. Como garantir, né, uma questão que a gente fala para o Ministério, Ministério da Saúde, aqui, o hospital tal aqui, ó, era para estar atendendo 600 pacientes, por o acelerador linear está atendendo 100.
Aí vai fazer o quê, né? Vai fechar o estabelecimento, vai... Às vezes a gente manda o Ministério Público, fala, vai, processa esse cara aí, faz alguma coisa aí, bicho. Mas às vezes é complicado, é uma situação complicada que tem que ser discutida, né? Como o que se tem de ferramenta para induzir o aumento da produção, né? A questão de responsabilização que a gente vem falando muito, que eu acabei de citar aqui. Por fim, o último projeto de monitoramento, que aí também vai ser concluído junto com o projeto de planejamento, como eu disse, né, a política tem que ter objetivos, a Política Nacional de Oncologia tem o objetivo de diminuir a mortalidade, diminuir a incidência, diminuir os agravos ocasionados pela política. E, com isso, o governo faz as intervenções diversas para que isso ocorra. E essas intervenções têm que gerar informações que têm que ser transformadas em indicadores para que isso aqui, né, que é o chamado processo de monitoramento, a gente consiga dizer se os objetivos estão sendo atingidos. Exemplo do PRONON, que é um relatório que a gente fez. Gente, não tinha... Hoje melhorou, mas quando a gente fez o trabalho que concluiu no final do ano passado, 2017, ninguém conseguia dizer para onde foram os 40 milhões de reais do PRONON. Assim, o que aconteceu, né? Não, eu sei que você construiu um centro de treinamento no IBCC, que você fez não sei o que lá no Mário Pena. O que isso resultou para a população, que é complicado, porque os dados realmente são muito complicados ali, né? Com aquele objetivo ali da política, né, como um todo. Detalhe, né, no PPA, o Programa Plurianual, tem 2 metas relacionadas à oncologia. Ou seja, o governo federal move sua máquina para fazer 2 coisas. Primeiro, atender todo mundo no prazo de 60 dias, fazer cumprir a lei. E a meta é curiosa, porque eles estão com a meta de 57%. Eles não, né? Nós estamos trabalhando com a meta de o que era para ser 100%, que a lei determina que é 100%, a gente está querendo chegar a 57%. Taxa de mortalidade prematura, isso aqui envolve outros tipos de enfermidades, mas inclui o câncer também, tem a meta lá no PPA, que é o Plano Plurianual do Governo Federal. Questão de confiabilidade dos dados, né? Existem diversos dados que se propõem a fornecer informações, diversas bases de dados que nos propõem a oferecer informações sobre a oncologia, e cada uma delas tem os seus problemas, e muitos têm problemas de confiabilidade. O Ministério da Saúde está trabalhando com a ideia de conjunto mínimo de dados, quer reformular isso, enfim, mas ainda não saiu totalmente do papel. Mas muito do que eu apresentei aqui tem informações extraídas do CIA, Sistema de Informações Ambulatoriais, mas tem outros aqui que são importantíssimos e que são muito subutilizados. Olha só o detalhe, a gente fez um trabalho junto ao INCA sobre o RHC, que é o principal insumo utilizado pelo INCA, igual foi comentado aqui anteriormente, para analisar os efeitos da política de oncologia. E a primeira questão, o RHC ele utiliza dados de 2 anos antes, ou seja, hoje, em 2018, estamos avaliando o que aconteceu em 2015. Lógico que tem metodologias para ajustar isso, mas tem uma defasagem muito grande. E aí a gente falou para o INCA, falei quais são os estabelecimentos que não mandaram de 2015 ainda. Ou seja, que era para mandar. E eles mandaram, acho que, se eu não me engano, foram 70 e em torno de 70 estabelecimentos que não deram os dados do RHC de 2015. E é o mais curioso de tudo. Dentre esses 70, o INCA estava lá. O INCA não passou para o INCA as informações do RHC. Óbvio que eles sabem, né? Eles vão fazer o jeitinho ali, vão considerar na hora de analisar, mas não tem ferramentas para garantir isso. Uma coisa, um caso interessante, né, sobre a radioterapia. Tem um projeto piloto. Isso aqui tudo é muito complicado, assim, é complicado para todo mundo, qualquer um. E é tudo montado para não dar certo mesmo. Tem um projeto piloto que... meio que para esquecer um pouco isso, fazer uma análise paralela, e a gente tem apostado que essa ideia pode dar certo. Cara, é tudo, igual foi comentado ontem aqui, né? O governo federal, o Estado brasileiro, ele é muito avesso a novas tecnologias, né? Então, isso aqui tudo é em base de APAC, que é assinado, que é encaminhado, que é faturado, que é aprovado, que é não sei o quê, que manda para a base, que sobe para a base. Tem sido feito um projeto piloto lá no Paraná de entrar simplesmente no software dos aceleradores lineares e falar, olha, esse acelerador linear está funcionando tais horas, tais dias, tais não sei o quê. Tecnologia, assim, não precisa... É uma mudança de paradigma, não tem informações na PAC, no BPA, seja lá qual instrumento. Você está pegando informação do aparelho, e a partir dali você consegue ter informações muito mais valiosas do que a gente tem hoje em dia. Detalhe do BPS, igual eu falei, gente, mande um e-mail lá das compras, porque o BPS era para ter essas informações, não tem. SISREG, Sistema de Regulação, pouco utilizado. SIRA, sistema utilizado para as entidades privadas que atuam no SUS, quase zero, praticamente não é utilizado. Isso que tudo, desses todos, apenas o CIA, o SH e o Siscam
resultam em recursos. Se você for falar, olha, ou você usa ou você não recebe, são esses 3 primeiros, e ainda assim não são tão bons assim como a gente espera. A gente tem muita evidência de que esses dados são muito ruins, né? Problema, fragmentação, o sistema é muito fragmentado. Igual foi colocado, são vários SUS dentro de um mesmo SUS, cada lugar é uma realidade. O que elas nos revelam? Né? Grandes conclusões, aqui eu já estou terminando, já passei meu tempo. Primeiro, né, alocações e destinações ineficientes de recursos federais. Recursos federais não estão chegando onde deveriam. Isso tanto para investimentos como para custeio. Aquele gráfico mostra que tem defasagem muito grande. É um sistema complexo, mas o sistema complexo não é justificativa para que ele esteja errado. Assim, né? Ele pode ser complexo e ainda assim funcionar, mas, novamente, tem muito SUS dentro do SUS e tem áreas que estão com muito vazio assistencial, dentro de um vazio assistencial muito grande, e que ainda assim não conseguem ter o suporte de recursos públicos federais. Na existência do sistema único, cada lugar que a gente vai é uma realidade, cada lugar regula de um jeito, atende de um jeito, registra de um jeito, paga de um jeito. Não existe sistema único de saúde no Brasil. Assim, existem regras únicas, mas na prática, lá, cada lugar, cada hospital é um universo. E um déficit de atendimento que a gente tem verificado pelos dados, que se explica por 2 fatores. Né? A conclusão óbvia é que se tem um déficit de estrutura, principalmente na radioterapia, mas também na quantidade de estabelecimentos habilitados, mas que principalmente tem déficit de produtividade. Assim, dos estabelecimentos que realizam, muitos podem melhorar a sua oferta de tratamentos oncológicos ali. Desvios e fraudes, né? Falou, pô, cara, CGU não vai falar de desvio, nem fraude. Pá, não. Isso aqui é secundário, sabe? Assim, eu defendo que quem conhece o serviço público sabe que a maior parte das pessoas que ali estão são pessoas bem intencionadas. É muito difícil trabalhar no serviço público, realmente é uma estrutura arcaica, milenária ali, que é uma coisa complicada de fazer inovação, enfim. E tem um sistema, inclusive o sistema U, que o pessoal diz, que repele esse tipo de inovação, e aí entra a CGU no meio, que nós vamos mudar esse cenário. Mas, enfim, tem casos de fraudes, tem casos de desvios, esses casos serão tratados da forma que devem ser tratados, mas eu entendo que assim, a mensagem que eu quero passar, já tendo todos os dados previamente encaminhados, é de que esse não é o grande problema da oncologia, muito longe disso. Os profissionais, os médicos, diretores de hospitais, secretário de saúde um pouco menos, assim, mas galera que faz o tratamento oncológico, em geral, é galera muito comprometida. Isso aqui não vai atrapalhar em nada em termos de acesso, porque essa galera aí, não é não, Ministério Público? Estamos juntos, vamos botar essa galera aí para responder pelos seus desvios que cometem. Mas ainda assim é muito difícil, né? Tem estudos que dizem que a maior parte do desperdício de recursos públicos é por falta de conhecimento ou por dificuldades de executar a política pública do que necessariamente por má fé. Quais são os nossos caminhamentos, né? E aí entra a questão, falar um monte de problema é fácil, isso daí eu também faria, esse fórum aqui ficou falando aqui 2 dias. CGU trabalha com uma ferramenta ali que são as recomendações, né? Tudo o que nós fazemos se resulta em recomendações. Então, assim, todos os problemas que a gente tem identificado, a gente tem que fazer uma recomendação, seja para o Ministério da Saúde, seja para a Casa Civil, para algum órgão federal, Anvisa, ANS, seja quem for, falar, cara, vamos mudar isso aqui. Às vezes é uma coisa simples, de falar, olha, não precisa um projeto básico do plano de expansão de radioterapia passar por essas todas as etapas. Essa etapa aqui vamos cortar. Pá. E a gente senta lá e vamos cortar junto. E outras vamos tentar mudar um decreto, mudar uma coisa bem mais complicada, mas a gente sempre trabalha com essa ideia de recomendações, né? Pontuais, estruturantes pontuais. Muito nos hospitais, cara, esse hospital não tem ressonância. Vamos botar uma ressonância nesse hospital, vamos referenciar, vamos fazer um contrato, alguma coisa. E as estruturantes, que aí eu dou o exemplo do caso do Pronom. O Pronom a gente falou, cara, vamos trabalhar com a questão de editais. Não faz mais sentido eu falar, galera, eu estou com uma grana aqui, me digam o que vocês querem fazer. Eu vou falar, estou com uma grana aqui e eu preciso fazer essa determinada intervenção e vamos lá, vamos selecionar os principais. Isso é uma mudança estruturante, o Pronom vai mudar nisso, certamente, se não alterarem esse dispositivo na portaria que está sob consulta pública. E tem outros efeitos que são muito importantes aqui, né? Os nossos relatórios, ele têm vida própria, eles são todos publicados, eles são encaminhados para o Ministério Público, quando tem indícios de fraude e desvio, são encaminhados para a Polícia Federal ou para a Polícia Civis locais. E, enfim, tem outros efeitos aqui que não só as recomendações. Um caso interessante, tem um estado que a gente trabalhou a questão de regulação, que aí a gente, tudo padronizado, né? A equipe vai lá e quer ver fila de espera, se a pessoa é regulada, se tem protocolos, as coisas todas. Sistema de regulação em si, do acesso. E aí a equipe foi lá e viu que não regulava a oncologia.
E aí voltou e foi fazer o relatório, mandou um relatório preliminar, que aí a pessoa se manifesta. E aí esse estado não estava se manifestando, demorando. E aí até ligaram para a gente lá em Brasília, falou, vamos fechar o relatório sem o estado se manifestar? E aí, nesse meio tempo, ligaram lá para a CGU, dessa regional, e falou assim, olha, em off, mas a galera não está te respondendo, porque a gente está fazendo aqui um estardalhaço para regular a oncologia e responder que a gente está regulando. Então, em 5 dias, a gente vai estar regulando toda a oncologia aqui. Então, pô, isso daí foi o melhor resultado que a gente conseguiu, entendeu? Esse estado lá, não sei por quanto tempo, não sei se vai realmente fazer isso, mas vai passar a monitorar a sua fila, a sua demanda, as pessoas que necessitam do tratamento. E aquela questão, né, não é jogar a pessoa, a sua sorte, vai lá e bate na porta do hospital. Não é igual aquela fila que a gente viu aqui na cidade lá de Pelotas, né? Essa é a responsabilidade da Secretaria de Saúde. A gente tem que trabalhar intensivamente com informações. Assim, não faz sentido hoje ter filas físicas, né, como se tem para alguns tipos de... Lógico que não para tratamentos oncológicos, mas para consultas na atenção básica ainda tem filas, ainda hoje, em pleno 2018. Né? Então, outros efeitos muito importantes aqui, efeitos pedagógicos, enfim. Meu contato mais uma vez aí, meu telefone, e aqui está a relação de relatórios... queria passar aqui. De todos os relatórios que nós já concluímos, como eu disse, o trabalho está em andamento, mas essas são informações que a gente tem hoje. São 2 páginas de relatórios aqui, se eu não me engano são 50 e alguma coisa. Esses 3 primeiros são os de auditoria e todos os últimos são de fiscalizações. Aqui o objeto que foi fiscalizado, tal. Dica, só o primeiro está publicado. A questão é a seguinte, o primeiro está publicado no site da CGU, que é sobre o Pronom. Se você entrar no site da CGU, tem lá consulta de relatório, aí você pode jogar esse número aqui, ou escrever Pronom, ou escrever Brasília, tem que procurar lá, sabe? Desde construção de pontes até o Pronom vai estar no site da CGU. Ou então, eu faço às vezes, o site da CGU é ruim para consulta. Eu jogo CGU e o número, esse númerozinho aqui no Google e ele aparece. É bem melhor, bem mais fácil. O Google é bem melhor. Para cá. Essa aqui é a última. Essa é a última. Mas qual é o detalhe? Realmente, eu esperava fora do Cugui em junho, isso me complicou, mas todos os relatórios estarão publicados dentro de, no máximo, 10 dias. Ou seja, hoje só vai achar o Pronom. Daqui a 1, 2 semanas vai achar todos esses daí. E os consolidados, que aí é o que a gente está trabalhando, é o que eu venho falando, vão ser finalizados, mas, com certeza, essas são as principais conclusões que a gente tem até o momento. E a nossa expectativa é que não seja apenas mais um órgão para atrapalhar, não seja apenas mais um, como a gente diz, um vizinho fofoqueiro, que está falando uma coisa que todo mundo sabe, mas que a gente consiga, como órgão de controle, cumprir a nossa missão de alterar algumas condições da política para que isso resulte no resultado para a população que realmente necessita. Agradeço a todo mundo, paciência. Vai parar de falar mesmo? Tem certeza? Que a gente está... Eu deixei você falar o tempo que você precisasse. Ó, eu já queria combinar com você que, se você topar, a gente faz um evento pequenininho, porque não dá para fazer um grande desse, e faz tudo online e você vem apresentar os relatórios finais. Tá bom? Certo, gente? Então está combinado. Eu queria chamar, então, para me ajudar, o Tiago já volta, o Luiz, o Pascoal, o Eduardo e o Dr. Arthur. O Dr. Arthur, presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, chegou agora para nos ajudar nesse debate. O Luiz já estava com a gente, o Eduardo já estava com a gente, o Pascoal já estava com a gente. Por favor. Bom, quem quer começar? Acho que você podia ser você, doutor Arthur. Está chegando? Agradecer, então, Luciana Cugui, pelo convite. Eu estou aqui desde de manhã e eu estou realmente impressionado com a estrutura, com a organização de vocês e com a capacidade aí de integrar, né, e de motivar a gente. Eu estou assumindo a Sociedade Brasileira de Radioterapia agora, na verdade eu assumi em novembro e tive na gestão anterior, e voltando um pouquinho ao que o Pascoal falou,
A gente está num grupo de trabalho do Ministério da Saúde desde o final de novembro de 2016, que tinha como propósito uma reavaliação da estrutura de cobrança, de precificação. Interessante é que as estatísticas, né, que o governo se baseia para definir as políticas são estatísticas complexas, né? Para vocês terem ideia, num dos estudos aí de 2017, parece que nas APACs a gente só tinha 1,3% de APACs de radioterapia para tratamento de metástase. Quem trabalha com o Sistema Único de Saúde sabe que a gente está trabalhando em torno dos 30%, 40%. E por que isso? Porque a gente acabava lançando na APAC o tumor primário e não a metástase propriamente dita. Então, você, quando vai fazer um planejamento, você vai fazer um planejamento assumindo que você está fazendo um tratamento basicamente radical. E a sociedade desenvolveu um trabalho de avaliação de custo. Para vocês terem uma ideia, o último aumento de tabela foi em 2010. Nesse período, nesses últimos 8 anos, a gente tem aí mensurado uma inflação da ordem de 50% e uma perda com câmbio que pode chegar a 90%. Né? Então, com as minhas máquinas todas importadas, eu perdi praticamente metade do poder de compra. Eu estava conversando até com o Humberto da Vária, né? Um tratamento hoje de próstata com modulação de fecho nos Estados Unidos custa em torno de $35 mil. Esse mesmo tratamento aqui no Sistema Único de Saúde, R$3.500, R$4.000. E a máquina custa a mesma coisa. Não, na verdade, ela custa mais caro para vir para cá por conta de imposto. Então, é uma estratégia muito complexa. Mas, nesse último ano, a gente trabalhou com o Ministério, com a Secretaria de Assistência à Saúde, com a SAS, com, inclusive, um radio-oncologista consultor que tinha sido contratado pelo Ministério da Saúde, e houve uma reestruturação da cobrança, da estrutura de cobrança. Então, hoje, se essa coisa se efetivar, a gente vai trabalhar por patologia. Então, se eu for tratar um câncer de próstata, vai ser um código só, em vez de 30, 40. Então, hoje, para vocês terem ideia, a gente tem, num tratamento do SUS, um APAC do SUS de radioterapia, pelo menos aí 150 subcódigos com assinatura diária. Então, isso é muito complexo para você mensurar. E a sociedade propôs que a gente tentasse hierarquizar os serviços para estimular a incorporação de tecnologia. A gente fica um pouco preocupado, muitas vezes, de ver serviços que estão trabalhando, às vezes, com 110%, 120% da capacidade, porque eles não vão estar conseguindo fazer uma radioterapia de qualidade. Né? Hoje, a gente tem uma RDC que recomenda revisões semanais, check-filme semanal, presença do médico e do físico na primeira sessão de tratamento. Então, é muito difícil a gente entender que uma máquina tratando 120 pessoas vai conseguir incorporar essa quantidade de processos de qualidade. Né? Então, a gente fica, talvez, feliz, por um lado, de achar que está tratando 110% e está atingindo mais gente, mas bastante inseguro, porque, possivelmente, esse tratamento não está nos moldes do que a gente recomendaria para um tratamento de qualidade. Então, muitos tratamentos paralelos opostos, uma personalização limitada. Mas, voltando ao assunto da requalificação, em dezembro, a gente teve uma reunião no Consinca, com uma promessa de que isso estaria sendo publicado em janeiro. Nós já estamos aí quase no final de abril, e bastante preocupado, porque as informações que chegam é que, possivelmente, a gente vai ter, possivelmente, uma requalificação, que vai ajudar muito na estatística, mas com valores muito aquém da necessidade. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, do ponto de vista de custo hoje, possivelmente o ticket médio do SUS bate 40% do que seria o custo real, com todas as normas sendo obedecidas. Essa dificuldade trouxe uma precarização, né? A gente tem locais do país sem assistência. Quando eu vi lá o teu índice de cobertura de radioterapia de 70%, 0,70%, né? A gente vê as referências, é tudo uma questão de referência. A Organização Mundial de Saúde recomenda uma máquina para cada 300 mil habitantes. Né? A métrica que você usa é uma para cada 500 mil. O teu indicador, lá, o teu numerador foi cartão de SUS com a PAC. Né? Então, a gente não está mensurando essa quantidade de pacientes que não conseguem nem chegar. Com o Pascoal, mais cedo hoje, a gente estava comentando que, assim, às vezes, não é nem a falta de radioterapia propriamente dita, né? Porque
a gente às vezes não está conseguindo ser radical e curativo com os pacientes. Então, eu pego um tumor de cabeça e pescoço de laringe, que se for um tumor inicial tem uma taxa de cura que pode chegar a quase 90%, ele fica 6 meses para diagnosticar, evolui para um localmente avançado, não consegue fazer uma radioterapia de qualidade, um doente que ia curar a doença acaba morrendo. Existe um estudo de um colega que está no Canadá, em Toronto. Ele fez um estudo que é assustador. A gente ainda não está com ele circulando muito, talvez por conta do momento, mas ele pegou as principais patologias, mama, próstata, colo uterino, pulmão e colo retal, e fez uma avaliação do impacto que a radioterapia tinha no tratamento dessas doenças, em sobrevida, né, considerando a utilização da radioterapia, e projetou isso dentro da incidência de câncer. E o resultado surpreendente é que a falta de radioterapia no Brasil leva a 5.000 mortes. Né? Então, 5.000 é muita gente. Né? 5.000 é muita gente. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar engajado nesses projetos. Eu, particularmente, tenho algumas críticas à estrutura como foi feito o projeto de expansão. Eu defendo, com unhas e dentes, uma intervenção cada vez menor do Estado na radioterapia. A gente, muitas vezes, quando vai operacionalizar aí a radioterapia, a gente pensa como se fosse dar uma ambulância, né? Então, preciso de 50 ambulâncias, vamos comprar ambulância, comprar centralizada, economizar, dou ambulância lá para o meu município, que antes tinha uma, agora tem 2 ambulâncias, aumentei o número de ambulâncias. Mas, para fazer um serviço de radioterapia, você precisa de uma infraestrutura muito grande. A gente tem exemplo, né? Às vezes você instala a máquina no limite do custo dela, e no curto prazo você tem uma pane no equipamento que custa $70.000 a troca. Né? Então, a dinâmica, se você não tem uma indústria forte para se sustentar, a dinâmica para a manutenção é muito complicada. Né? Então, assim, temos um desafio grande, a gente está junto com o COGUIA, espero que o COGUIA esteja junto conosco, e eu tenho certeza que com muito trabalho, né, e com o engajamento de todo mundo, a gente vai, pelo menos, conseguir melhorar um pouco esse cenário. Obrigada, doutor Arthur. Pode ser, Pascoal, comentar um pouquinho os dados? Bom, primeiro, Rodrigo, parabéns. A gente teve a oportunidade de ver isso ano passado e o avanço que teve esse trabalho, né? E que se torne uma referência, principalmente para a oncologia, né? Eu gostaria de fazer algumas observações, né? Quando você fala do Pronom, né? Eu acho que talvez aquela concentração de recursos maiores nos estados sul e sudeste, né, seja mais em função das empresas que fazem o aporte de recursos. Né? Mas a grande crítica que a ABFIC faz é o comitê que hoje define os projetos. Né? Eu acho que precisaria haver uma ampla uma abertura para esse comitê que pudesse também ter entidades para fazer a definição desses projetos. Né? Eu acho que as emendas parlamentares têm sido um caminho para a capacitação, principalmente tecnológica, dos hospitais. Muitos têm sobrevivido e conseguido a sua transformação tecnológica em cima dessas emendas. Né? Me chamou a atenção quando você dá um número de 3 bi, que 2 é para tratamento e 1 para diagnóstico. Acho que deveria ser o inverso, né? 2 para diagnóstico e 1 para tratamento. Por isso que nós temos o diagnóstico tão tardio na área de oncologia. Né? A gestão da fila, eu acho que passa por uma regulação. E, infelizmente, já disse isso anteriormente na primeira mesa, e vou repetir, a regulação ela é mal feita no país. Né? Nós não temos uma regulação perfeita. Né? Para que se tenha uma ideia, aqui em São Paulo existe a rede Hebe Camargo, e nós sabemos que ela não funciona. Né? A gente vê lá, dia sim, dia não, o pessoal pedindo para antecipar a consulta, e aí a fila, a gente não sabe se esse paciente está no início da fila ou está no fim da fila. Né? Então, a gente sabe que a regulação é um problema sério. Né? Fiquei feliz porque nas suas apresentações aí, vários hospitais são hospitais que pertencem à ABFIC, né? E aí vem, em relação à sua posição
em relação à ociosidade, às vezes a não produção total, né? Nós sabemos que hoje existe o teto orçamentário, que você tão bem falou aí da FBO, né? E nós sabemos que tem hospitais aí extrapolando esse teto e o Ministério não programa essas contas, né? E aí acontece que o trabalho ficou restrito a somente o que o Ministério da Saúde processou, né? Só para você ter uma ideia, o Aristides Maltese ele tem um déficit lá de 34 milhões de extrateto não recebido, feito e não recebido e não processado, né? O Hospital de Câncer de Londrina, 16 milhões. Né? Então, tudo isso aumentaria muito hoje a produtividade desses hospitais, né? Lamento que os dados, principalmente do RHC, não vão para frente, né? E talvez aí, para o governo fica fácil não ter esses dados para manipular informações que não são fidedignas, né? Eu luto muito quando o INCA solta aquelas projeções de novos casos de câncer no país. Eu acho que é muito mais do que aquilo que o INCA preconiza por ano, né? Em função exatamente disso, né? Dos dados não serem confiáveis, né? Mas parabéns, realmente, eu acho que é o caminho, né? São informações, principalmente do lado do gestor e do lado do usuário, ter uma forma para discutir, do lado do prestador e do usuário, ter uma forma para discutir com o lado do gestor. Parabéns. Alguns breves comentários aqui. Em primeiro lugar, mais do que parabenizar o Rodrigo e a equipe, né, agradecer, porque isso vem somar muito, né, o que a gente faz na gestão central. E para quem não conhecia, não sabia a diferença de radioterapia com radiografia, eu acho que agora está com domínio técnico de causar inveja mesmo, né? O trabalho foi de um primor técnico muito forte, né, muito grande, muito intenso. A gente a gente da coordenação teve o primeiro contato essa semana, a gente teve a oportunidade de sentar com o Rodrigo, ele parece passar, né, por todo esse processo de um ano, ele rodou todo aquele ministério, passou inclusive pela nossa coordenação, além de outras instâncias, outros órgãos, ele e a equipe, enfim, levantando esses dados, essas informações. E eu não fico triste com o espaço de discussão ser reduzido, não, porque eu achei muito importante que todos tivessem acesso a essas informações, por mais que sejam preliminares, né? E a gente, de fato, não ia conseguir, nessa roda, esgotar tudo isso. Pelo contrário, eu imagino que teria que ser uma oficina de 2 dias inteiros para a gente discutir cada um desses 6 eixos aí, né? Tudo que foi encontrado. Mas também deixar bem claro, né, que esses espaços de discussão, de debate, eles vão continuar, que eu tenho, né, convicção de que Rodrigo e a equipe sabem que é apenas o início do trabalho deles, inclusive, né, temos aqui as constatações apresentadas, mas as recomendações formuladas e o acompanhamento que com certeza eles vão fazer junto conosco, do Ministério e todos os outros atores que também participam, né, e a quem afeta essa gestão da política de oncologia. E aí isso eu achei muito interessante alguns pontos abordados, essa questão da distribuição dos projetos de Pronon, convênio e do plano de expansão da radioterapia, né, demonstrando que, de acordo com os atores que estão envolvidos, essa distribuição fica mais ou menos heterogênea, a questão da própria habilitação por serviço e do monitoramento por serviço, que cada dia faz menos sentido, né? Talvez a gente tenha que olhar, numa revisão da política, a habilitação e o monitoramento da rede como um todo. E, por fim, também, a gente tem alguns avanços na questão da informação, que hoje é muito frágil, né? A gente pode contar mais ou menos bem com o CIA e com o CH, mas a gente tem avançado, inclusive, no Siscam, que tem sido muito motivo de reclamação, principalmente no ano passado, com as instabilidades do sistema, né? Mas a gente tem conseguido avançar com a formulação e desenvolvimento de relatórios extraídos a partir do Siscam, que, por enquanto, ainda são informações frágeis, mas que é o que a gente tem, e a partir daí que eu acho que a gente tem que construir, né? Enfim, tudo que foi constatado, levantado aqui, acho que só vem a somar a todos nós gestores, e a gente se coloca à disposição. Eduardo, vamos, Luiz? Então, a gente também, como Ministério Público, nós somos absolutamente admiradores do trabalho da CGU. Mais do que isso, nós necessitamos do trabalho da CGU. O Ministério Público ele não é grande produtor de material investigativo, de pesquisa, ele precisa muito do apoio dos órgãos de controle. A CGU é um órgão de muita credibilidade, porque é um órgão interno da União, então
Então, realmente, é um peso grande. A gente vê o trabalho hercúleo e sabe reconhecer isso tudo. O PRONON, eu tive a oportunidade de ler o relatório preliminar da CGU e realmente causa um certo espanto a falta de fixação de critérios objetivos, tanto para avaliar quais projetos vão ser aceitos e como avaliar posteriormente o cumprimento das metas, né? Realmente se identifica um movimento no sentido de soltar as rédeas de controle, de alguma forma presumir que o trabalho vai ser bem feito, mas ontem, por exemplo, felizmente, foram vetados 2 artigos importantes que pretendiam restringir bastante os órgãos de controle. Então, a gente vê com bons olhos esse trabalho da CGU. Ele não é importante só do ponto de vista de desvio de recursos, que é uma questão importante de responsabilização, mas também do ponto de vista da otimização do serviço, da melhoria do serviço, né? Eu, por exemplo, trabalho no núcleo da saúde. Eu não lido diretamente com defesa do patrimônio público, mas é o tipo de relatório que vai fazer com que a gente demande do Ministério da Saúde o aprimoramento dessas seleções e, especialmente, dessa fiscalização, né? A gente não pode esperar que um projeto se estabeleça 2 ou 3 anos para depois ver se foi produtivo, se não foi. Não, a gente tem que ter um critério objetivo de análise, né? Então, é um belo trabalho que está sendo feito, que certamente vai ser aproveitado pelo Ministério Público no seu trabalho também. Obrigada. Rodrigo, tem algumas perguntas aqui para você, claro. E eu queria, na verdade, assim, tem uma coisa que, para mim, né, me pega muito, essa questão que você cita, né, da questão da responsabilização, né? A gente sempre... Acho que... Como é que você banca uma coisa, né? Você está dando dinheiro, acho que ainda mais hoje, né, que é tão importante a gente discutir impacto, a diferença que a gente está fazendo na vida das pessoas, quantas pessoas, e indo lá na frente o que você falou, né? Tem uma meta de diminuição de mortalidade, diminuição de incidência, a gente não sabe nem avaliar direito como é que a diferença que os tratamentos estão fazendo na vida das pessoas. Então, acho que você está dando realmente um dinheiro e não olhar se aquilo foi feito, que diferença aquilo fez. Acho que para mim me pega muito, assim, né? Mas tem uma pergunta aqui, depois queria que você comentasse um pouco isso, que está falando assim, ó, na análise das diferenças de preço das aquisições do bevacizumab entre Minas e São Paulo, foram considerados outros requisitos além da proximidade territorial para dar o parecer da auditoria, tais como estoques reduzidos, condições de desabastecimento, dificuldade de pagamento pelo ente público, condições locais do mercado assimétrico? Esse trabalho é um dos que está em andamento ainda, mas com certeza a gente considera todas as variáveis que possam influenciar na compra ali. A gente é muito acostumado a fazer, não na área de oncologia, mas, no geral, fiscalizações sobre aquisições de medicamentos, e nossa preocupação, e isso a gente tem até um tratamento bem junto ao TCU, é de ter muita cautela mesmo, assim. Principalmente quando a gente fala de medicamentos do componente básico, ali, que todos os municípios compram, muitas vezes. Realmente, tem dificuldade de logística, tem dificuldade, regiões mudam o preço muito, períodos mudam o preço, então tudo isso tem que ser considerado. No caso aqui desses medicamentos quimioterápicos, a gente também considera, para enumerar alguns, a quantidade, lógico, a gente viu o caso do plano de expansão, a escala faz diferença. A gente considera o Estado, aqui normalmente é Estado, então essa questão digamos, de acesso não se justifica tanto como quando se fala com municípios, porque as entregas normalmente são nas capitais. Questão de registros na Anvisa, o bevacizumab eu trouxe como exemplo, porque ele tem um registro único. Só tem esse medicamento da Roche, que é fornecido ou tanto pela Roche ou por outros distribuidores. Então, assim, são diversos fatores que a gente considera com uma cautela muito grande, porque assim, é um caminho natural, quando se identifica variações de preço, calcular superfaturamento, sobrepreço, e a cautela tem que ser muito grande para só conseguir chegar nas evidências de que realmente tem superfaturamento ou sobrepreço, considerando todas essas variáveis que estão envolvidas aí. Então, assim, em cada caso a gente vai fazendo isso. Como eu disse, o trabalho está em andamento, esse é o caso do bevacizumab, que eu trouxe
assim, até por isso que eu coloquei meu e-mail lá, para estimular essa busca por essas informações, que são informações complicadíssimas de se conseguir, sabe? Até Mas pra quando você gente fala acostumar. isso, né, que você está fazendo esse pedido, o pedido é para as secretarias, para os hospitais, é para quem? Vou falar a verdade, assim, porque... Como se eu não estivesse mentindo, não estava mentindo, não. Falar a verdade... Como assim, Rodrigo? Esse é um tipo de trabalho que a gente... comprar quimioterápicos, né? A União compra, fácil de conseguir. Eu estava até comentando com um colega ali. Talvez para um cidadão, falaram aqui ontem a expressão, cidadão médio, não seja tão fácil assim saber quais a União compra, por que preço, mas está disponível de alguma forma. Estados compram, alguns municípios compram e, principalmente, hospitais compram. A gente soltou uma lei para cada estado e a gente está vendo todas as compras de um hall de quimioterápicos ali, que a gente utilizou até mesmo um pouco da base do estudo do meu SUS, não é o seu SUS, para falar, olha, se eu não me engano, são 15 medicamentos, que aí já obedecem a esses critérios de risco, por exemplo. São medicamentos que têm registro único, são medicamentos do qual a gente já identificou oscilações de preços significativas. Então, a gente entrou com a lei para cada estado, olha só, a CGU entrou com a lei em cada estado para fazer esse levantamento. Mas a gente, isso não vai ser suficiente, a gente não vai ter acesso às compras dos hospitais e diversas outras compras. Um detalhe importante, quando a compra é por judicialização, a tendência é que seja muito maior. A gente está tentando separar esses dois mundos. Assim, compras ordinárias é uma coisa, compras judiciais são outras e o valor tende a ser maior. E quanto mais você conseguir trazer para as ordinárias, certamente melhor. A gente tem experiências do Ministério da Saúde com a insulina, por exemplo, um tipo de insulina que era adquirido sob demandas judiciais, e que falou, cara, vamos comprar, vamos fazer uma licitação para comprar isso aqui, mesmo sabendo que vai entrar um pedido por dia. Deu certo lá, diminuiu bastante o preço. Então, assim, são questões que a gente tem considerado, e aí eu falo para me mandar, porque, assim, às vezes é um laboratório que tem essa informação, é um hospital, é um gestor público, assim, eu tô mendigando informações. Claro, né, não vão ser utilizadas ali para instruir nada de responsabilização nesse momento, mas é importante entender quais são esses medicamentos que podem estar sujeitos a mudanças de metodologia, que esse é o principal objetivo nosso. Talvez, já foi levantado aqui, compras centralizadas é uma alternativa? É uma alternativa. Tem a questão das atas de registro de preços, que pode ser uma alternativa. Tem experiências exitosas no governo federal. O caso na educação, do caminho da escola é semelhante. O Ministério da Educação, o FNDE, não compra os ônibus do caminho da escola, mas eles fazem licitação e os estados e municípios aderem àquela licitação. Pode ser uma alternativa, enfim, é pensar em modelos, reunir todas as evidências possíveis, para, com base nas evidências, pensar em modelos para melhorar essas questões aí. Só fazer uma perguntinha para o Rodrigo. Rodrigo, vocês têm algum estudo identificando o sobrepreço dos medicamentos adquiridos via judicial? A gente tem um estudo, tenho até que ver se ele já está concluído, mas ele, se não tiver, já está quase, que vê essa questão de preços. Igual eu falei, é complicado falar de sobrepreço, né? Porque às vezes o gestor não tem sobrepreço, a gente parte do princípio de que tem algum dolo ali, ou alguma coisa que poderia ser feita de diferente. Mas às vezes ele não tem alternativa e ele compra um valor mais alto. Mas a gente fez um trabalho interessante que identificou, assim, o pessoal fez uns clusters lá, galera do TI, que é identificando esses possíveis pontos de judicialização onde tende a ter preços maiores, com base, por exemplo, no advogado que está entrando com a judicialização, sabe? Então, assim, tem certos... Enfim, lógico que não dá para tirar tantas conclusões daí, mas dá para dar os nortes, assim. Localidades de municípios onde um mesmo escritório entra com diversas ações, e cada um num município, às vezes para o Estado, às vezes para a União, e ali o preço vai variando ali. Em termos investigativos, a gente nunca chegou em link, de forma tão estruturada assim, entre o fornecedor e o poder público nas judicializações. Talvez possa existir. Tem alguns, eu tenho acesso a alguns. Mas queria saber se vocês... Se você me permite, eu estou meio perdido aqui. Uma coisa de mercado mesmo, né? Quando eu vejo você falando aí, vê uma variação de preço de quase 100%, né? Entendendo que você, como entidade federativa, você compra, mas o município vai comprar também, e você fala em compra centralizada como uma forma de você controlar isso, eu trago para a saúde suplementar como, por exemplo, preço de radioterapia em convênio. Então, o convênio vai negociar com a gente lá em Salvador, chega com um determinado valor,
E ele sabe o valor do país todo. Então, com a informação na mão, ele tem capacidade de saber até quando te apertar. Quando você está pensando num estado desse daí, ou num município que vai comprar, não vou falar o bevacizumab, que não vai ter um equivalente, mas uma substância e uma medicação que você tem 2 ou 3 ou 4 prestadores. Não é inteligente esse município fazer uma consulta para o Ministério da Saúde para eles entender qual que é a banda de preço para tentar trabalhar, uma vez que, na maioria das vezes, isso é comprado via licitação? Será que você podia me ajudar a entender? Acho que desde ontem a gente está falando muito da fragilidade dos dados, né? O Ministério da Saúde não tem esses dados também tão bem estruturados assim. O que se tem é o BPS, o Banco de Preços de Saúde, ele é um banco de dados aberto e declaratório. Assim. Então, todo mundo que compra insumos de saúde, inclusive medicamentos, registram lá e fica num banco onde todo mundo pode consultar. Agora, assim, tem tanto problema de subregistro, porque ele é obrigatório, mas assim não tem ferramentas que estimulem o uso, como ele tem problemas assim, por exemplo, às vezes o campo onde é para colocar valor unitário está o valor total da compra, sabe? Então você puxar assim, eu quero saber todas as compras do bevacizumab. Do BPS vai ter umas coisas que você vai falar, cara, não tem cabimento fazer isso. Mas a ideia é justamente essa, assim, que se tem um banco de dados, essa ideia que eu estou defendendo assim de ter o banco de dados da CGU, lógico, é para chegar nesse objetivo final na avaliação, mas o banco de preço de saúde ele tem que ser uma ferramenta que tem que ser fortalecida para que todo mundo tenha acesso a isso. Em outros tipos de aquisições é bem mais fácil, assim, você buscar as compras governamentais com base nos dados que tem, mas de medicamentos é complicado, assim, é bem complicado. Então não é um praxe do município fazer isso? Não ele vai fazer a pesquisa de preço, pede para cotar, e se for o comprador que não foi o antigo, ele pode receber um preço 2 vezes maior e entender que aquilo é um preço normal. O que a gente avalia é que, assim, quando é uma licitação, ele tem que ter um preço de referência, ele busca certamente o BPS, o Banco de Preços, busca portais como igual Compras Net, que é compras federais, mas que às vezes tem muito hospital universitário que compra, enfim, e busca o PMVG. Então, assim, tem algumas coisas que ele vai balizar e vai colocar o preço ali, mas varia muito, realmente essa questão de localidade varia muito, e os dados precisam ter muito mais informações, muito mais dados para que se transformem em informações valiosas nas aquisições. Rodrigo, dá uma sugestão de projeto para o Pascoal, viu, Pascoal? Acho que lá para a Bifix vocês podiam conversar e montar um projeto na linha do meu SUS, negócio SUS, podia ser meu preço diferente do seu preço. Então, nós já estamos e os hospitais fazendo isso. começarem a comparar. A gente começou isso já em novembro do ano passado, né? Um trabalho que nós estamos fazendo, porque dos 27 hospitais, 16 compram através do mesmo portal. Então, a gente está fazendo esse trabalho, já temos, inclusive, vai ser apresentado agora em maio, né? Os primeiros dados, né, desse trabalho, né? E há realmente uma distorção grande, né? Mas que pode servir de parâmetro também para vocês em termos do quanto os hospitais que compõem a ABFIC estão pagando por essas medicações. Nós estamos com esse trabalho já em andamento. Eu acho que a gente está falando o tempo inteiro de que não tem dinheiro para tudo, né? Eu acho que se puder economizar dessa forma também, né? Comprar em bloco, né, Pascoal? Chamar o fornecedor e negociar ao mesmo tempo. E assim, é uma possibilidade de ganha-ganha, né? Claro. Assim, a gente tem que saber que tem um mercado ali que, enfim... Tem paciente sem, isso, né? Eu cito o caso do plano de expansão da radioterapia, né? Abaixou o preço, ele comprava-se aceleradores lineares a granel ali, em quantidades pequenas, com preço muito mais alto do que se comprou quando fez 80. E assim, não dá para imaginar que a empresa fornecedora está perdendo com isso, assim, está ganhando também, sabe? Tem que ter um equilíbrio de mercado, então tem como pensar em modalidades, inclusive, a partir do momento que o fornecedor passa a ter previsibilidade daquilo, né? Porque às vezes, se ele falar, olha, eu vou vender bevacizumab para 26 estados, quantidade tal, ele entra no planejamento de mercado dele ali e ele consegue abaixar esse preço. Então, são estratégias. O governo, assim, igual eu falei, a membrana, né? Governo e mercado, assim, tem que se aprimorar muito. Tem uma tendência muito de mercado, os caras são tudo vagabundo ali, só quer dar dinheiro. E quando não é assim, o governo tem que ter essa consciência, a maturidade de saber lidar. Em muitos casos, a gente aborda muito assim nos nossos relatórios. Na saúde, o governo ele é o principal comprador, assim. Então, ele exerce poder de compra e ele também pode se dar muito mal se ele não exercer esse poder de compra de uma forma correta. Então, pensar, por exemplo, seria muito fácil o governo, não precisa pensar em compra centralizada, né? O governo do Estado de São Paulo, o governo do Estado de Minas, os caras se reuniram ali, vamos
ao invés de você comprar 11 ou comprar 9, vão comprar 20. Né? São alternativas. Acho que foi o Thiago ou o Rafael, né, que a gente falou um pouco, não precisa ser compra centralizada, mas pode ser preço centralizado, né? Que chega, ou as atas de registro de preço mesmo. Que foi o Rafa que falou isso, né? Acho que... Ô, Luciano, só voltar lá na Bific também, apesar de você ter, como é que é, o meu preço no seu radioterapia, o preço é igual, né? Não muda de jeito nenhum, né? E só para complementar até o discurso inicial, naquela conversa toda do pacote, a gente está numa expectativa grande, né? Com a troca do ministro, aí existia um compromisso de ser publicada a portaria até antes da saída dele. Foram 4 ministros nos últimos 8 anos, 5, talvez, se você considerar a última mudança aí. Então, nós estamos na expectativa aí, para ver se, pelo menos, a radioterapia, o meu preço continua sendo o mesmo, mas um preço melhor, porque ele hoje é muito baixo. Você se recorda que em novembro ele falou na minha frente, na sua, que a tabela iria ser publicada, né? Em novembro. Nós já estamos em... Então, vamos torcer para não ser novembro de 2018, né? Rodrigo, acho que pode ser a última, tá? Por que a CGU faz apenas recomendações e não a auditoria e posterior denúncia ao MP? A gente faz. O trabalho é complicado. Ontem falaram aqui, né? O Estado é um emaranhado de coisas que às vezes não faz sentido, né? Igual o colega falou, né? O Ministério Público ali, que é responsável pelos direitos difusos, aquelas coisas todas, eles não têm, até em termos de competência e de estrutura, condições de levantar muitos dados ali, né? Isso é comum no Ministério Público. A Polícia Federal, por exemplo, tem as perícias, tem tudo, mas um olhar da Polícia Federal é muito diferente do nosso. O TCU é outro órgão. Então, assim, cada um tem uma competência, e a competência da CGU, ela termina com a auditoria, né? E o trabalho da auditoria tem o objetivo de responder às questões, igual eu coloquei, colocar as evidências para responder essas questões, e o único link que a gente tem para mudanças dali são as recomendações, mas, igual eu falei, todos os relatórios são encaminhados para essas outras instâncias que darão continuidade para o processo de responsabilização. Quando há necessidade de responsabilização de agentes públicos federais, aí a própria CGU também pode avocar um processo administrativo disciplinar, mas as questões criminais, questões de representação, são em outras instâncias, e que é muito comum utilizar de relatórios da CGU, e aí é digamos, uma via de mão dupla ali. Muitas vezes nós, nos nossos trabalhos ordinários, nos deparamos com situações que precisam da atuação do Ministério Público. Em outros casos, também o Ministério Público, por receber denúncias, enfim, no âmbito ali do processo conduzido lá, aciona a CGU para aspectos específicos de, olha, vê tal questão em tal município, tal localidade. Eu sou testemunha, nós recebemos inúmeros relatórios da CGU e atende às nossas solicitações também. Há um trabalho bem forte ligando a CGU ao Ministério Público. Isso aí. Mesa, com nossos convidados. Bom, eu vou aqui lançar um desafio, então, para a CGU, né? É público que, de cada R$100 gasto com o paciente oncológico, a gente só recebe 70. Né? 60, 70 é um número. De repente, a CGU pode fazer um trabalho em cima desses hospitais que vocês vistoriaram, né? Auditaram, um trabalho nesse sentido de mostrar ao Ministério da Saúde o quanto efetivamente está defasado o tratamento de oncologia no país. Né? Só um detalhe, né? É difícil ter dados assim, de hospitais filantrópicos, né? Eles não são entidades privadas, se submetem a outro ordenamento jurídico aí, e assim, igual eu falei, compras dos filantrópicos a gente não tem acesso, né? A gente não tem acesso a esse tipo de coisa, então a gente fica meio até bem limitado ali na atuação de ver, olha, quanto que um hospital filantrópico recebe, quanto que ele custa, principalmente, porque a questão de custos, assim, apurar custos na saúde é muito complicado. E, enfim, a gente tenta muito, mas realmente, às vezes, o trato com o filantrópico não é tão fácil, aliás, com os públicos em geral também não são fáceis, porque eles não têm mecanismos de custo, de apuração de custo. É complicado. Se me permite, a gente fez um estudo na radioterapia de custo. A gente contratou um professor da Dom Cabral, lógico que não foi a Dom Cabral por conta de custo, mas um professor da Dom Cabral que usou uma metodologia
mandamos um questionário para serviços de radioterapia no país todo e fizemos uma matriz de custo do que era boa prática, o que era regulação. E aí, quanto custava a máscara, quanto pagava por um custo de manutenção. Tinha gente que tinha mapeado até custo com equipamento de higiene e tudo. E montamos uma matriz para SUS em 3 cenários, né? Com alta complexidade intermediária e baixa, com taxa de ocupação, para chegar a um valor, inclusive com o objetivo de estar publicando o índice médio de inflação do setor. E quando a gente vai falar de inflação, eu falo de 50%, eu estou falando da inflação da banana, da passagem de ônibus, que estão completamente fora da minha matriz de custo. Né? Então, fica também um desafio, talvez, para a BFIC olhar dentro da estrutura, né, e partir para uma empresa de auditoria para trazer essa informação que se traduz importante para a associação, mas que repercute, né, uma vez que vocês estão com 30% da assistência, né, oncológica no SUS, certamente para o resto do cenário da oncologia nacional. A gente, como Ministério Público, sentiu muita falta de um índice mais fidedigno, específico dos hospitais e da saúde. Nós recebemos 2 ações, uma do Hospital São Lucas, lá de Porto Alegre, e outro CACOM privado, Santa Casa, e demandando atualização da tabela. Né? Só que o índice que eles estão utilizando de correção é o índice IGPM, IPCA, e aí fica muito ruim da gente fixar um parâmetro por aí. Eu posso só tirar uma dúvida? Você citou aí em relação às transferências dos recursos, né, que parece que agora vai mudar, né? A preocupação é que a oncologia ela era carimbada, né? A onco tinha a MAC, né, que é média e alta complexidade, e tinha a onco, que era radioterapia e quimioterapia, né? Corre o risco de o gestor agora jogar todas essas verbas num balaio aí e remanejar da forma como ele pode? Pode. Pode assim, né? Não um balaio, né? Pode ser balaio em alguns lugares, mas, em tese, tem uma ideia de planejamento ascendente, enfim, tem um projeto chamado SUS Legal, né, que foi com a discussão na CIT, na CIB, CONASEMS, e aí chegou nessa ideia de desvinculação dos recursos da saúde, e que ele passaria a estar vinculado a metas de saúde. Então, assim, como eu vejo... ontem falaram da questão dos dadinhos, né, dos quadradinhos do orçamento, né? Cara, assim, a metáfora que foi feita é que o orçamento nada mais é que um monte daqueles quadradinhos que as crianças usam e vamos alocar ali, alocar aqui. Mas na prática, sim, né? Você colocar aqui, cara, o bicho vai... talvez saia um vivo, né? As pessoas vão se matar ali. E a tendência é essa, de desvinculação de recursos da saúde. Eu vejo que é fundamental para os hospitais, para os prestadores privados, terem garantias de que a sua remuneração vai ser garantida ali, e eu vejo que a garantia é por meio do contrato. Assim. A gente identificou casos que simplesmente não existem contratos vigentes do SUS com o prestador privado, é feito de boca. Então, o caminho é esse. Assim, por mais que se tenha desvinculação dos recursos federais transferidos para estados e municípios, se tiver um contrato muito bem definido, com objeto, quais são as entregas, qual o processo de pagamento, é uma forma de você vincular o recurso público para aquele hospital ali, né? É o único caminho que se tem, porque o caminho de transferência governamental, a tendência é que seja cada vez menos vinculado. Certamente é uma tendência que não faz sentido a gente lutar contra, de tão bem encaminhada que está, entendeu? Ou seja, eu lutou contra durante muito tempo, assim. Mas largamos de mão e estamos já atuando na ideia de que, já que esse é o caminho, que o caminho seja bem construído. Assim, né? Nossa posição inicial era de que, dentre todas as alterações de financiamento que estão sendo implementadas, que o fim dos blocos fosse o último a ser... Mas não foi, a princípio tudo de uma vez, considerou que tudo era igual, é outra coisa, não dá para comparar Ribeirão Preto com Itapipoca, não dá. Talvez Itapipoca pode ser melhor, também não precisa ser preconceituoso para achar que no Sul as coisas são melhores, mas assim, teria que lidar melhor com essas realidades para que essa desvinculação do recurso federal não resultasse em efeitos negativos como a perda ali da garantia de financiamento da oncologia, por exemplo.
enfim, é uma posição que a gente tem trabalhado de melhorar esses mecanismos aí. Bom, vamos encerrar, né? Rodrigo, primeiro quero te agradecer muito, né? Acho que a confiança, né? A corrida, né? A corridinha que você deu aí para conseguir trazer esses dados preliminares para a gente. Eu, sem dúvida nenhuma, eu acho que são dados que, né? Assim, tem muita coisa para pensar. O Thiago teve que correr lá para dar uma entrevista né, e tinha que pensar no quais seriam os principais pontos. Eu nem consigo. Eu acho que tem um monte de coisa mesmo, tem que sentar, tem que estudar. Né, esse dado do PPA também chama muita atenção, né? Como é que tem a meta lá de 57, não está cumprindo a meta? E são ferramentas mesmo para o nosso trabalho, né? Para a gente mergulhar, aprender, estudar. De verdade, acho que a hora que tiver tudo pronto, né? A gente pensa junto com você como é que dá para a gente fazer um novo encontro para se apresentar os dados finais para todo mundo. Quero agradecer muito, né, o Pascoal, o Eduardo, que também veio aqui, né, ficar com a gente esses 2 dias, conseguiu chegar hoje, o Luiz, que também, o doutor Arthur. Muito obrigada, tá bom?